Olá, muito bom dia, aquele abraço. Estamos começando mais uma edição do TVI News aqui pela TVI, canal 36.2. Muito obrigado a você que assiste através da sua operadora TVC, aí em Itabuna, em Ilhéus. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Você de toda a região sul da Bahia. Você que nos assiste também pelas redes sociais, em qualquer parte desse planeta. Muito obrigado pela audiência. Nós estamos ao vivo no TVI Oficial, que é o canal no YouTube, é o canal da TVI. E você também pode nos acompanhar pelo Facebook. O Facebook, nós estamos na página TVI Play Live. Lá também você nos acompanha ao vivo e pode acompanhar outros produtos da TVI. Você também pode baixar o nosso aplicativo na loja Android, do seu celular, né? Você baixa aí TVI Play Brasil e você tem a TVI ao vivo e on demand. Você assiste a nossa programação onde e quando você quiser. E se você quiser acessar pelo computador, pela rede mundial de internet, você acessa tviplay.com.br. Repetindo, tviplay.com.br. Lá você ainda tem de cortesia o Jornal à Tarde, o maior portal de notícias do Norte e Nordeste do Brasil, há mais de 50 anos informando a população brasileira. Jornal à Tarde gratuito para você acessar e ficar por dentro das notícias a cada minuto no seu computador ou no seu celular, tá bom? Muito obrigado mesmo pela audiência. Você também pode nos acessar pela sua Smart TV, tá certo? É a TVI Mobile. Bom, estamos hoje aqui no programa para falarmos sobre os principais temas, né, que são notícias na nossa região, aqui no sul do estado da Bahia, como também na nossa região Nordeste. E falar de política também, que nos interessa em todo o Brasil. Daqui a pouquinho a gente vai acionar o Patrick Feitosa, direto de Brasília, que tem informações aí sobre a reforma que está aí da PEC, né? Que está aí a reforma não, a PEC, que está aí para ser aprovada no Congresso Nacional. E ontem foi um dia de muitas negociações e muito falatório aí dos políticos lá em Brasília. O Patrick vai trazer para a gente também as notícias daquela confusão que aconteceu em Brasília, que nós mostramos as imagens aqui ontem, e pessoas que protestavam aí contra a prisão do cacique Acácio. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, direto de Brasília, com o Kaique. Aliás, com o Patrick. Bom dia, Maria Antonieta, jornalista bem informada, atualizada, do quadro PQP. Bom dia, Barbosa, bom dia a todos. Os episódios que aconteceram em Brasília, eu acho que é o assunto mais forte, que mais tem repercutido em toda a imprensa, não só nacional como internacional, Barbosinha. O negócio está pegando fogo. Pois é, vamos falar também das palavras do Lula, palavras fortes que acabaram deixando o mercado financeiro mais nervoso e a bolsa está caindo a cada dia e o dólar subindo. Ontem o Lula fez mais uma afirmativa aí que desagradou o mercado e desagradou outras pessoas importantes aí dos segmentos econômicos do Brasil. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Vamos continuar repercutindo aqui o assunto do cacau aqui da região, né? Já que tivemos a fala ontem aqui da presidente da Associação dos Produtores Nacional de Cacau, e hoje a gente vai repercutir um pouco mais sobre isso. Como eu prometi, durante toda a semana nós vamos falar aqui sobre o tema, e ainda essa semana nós vamos ouvir também representante da indústria moageira, que se encontra aqui no sul da Bahia, e que foi vítima aí dessa acusação, né, da importação do cacau, que pode trazer pragas para a região. A gente vai falar disso durante toda a semana ainda aqui no programa. E hoje tem a participação do Roberto José, o mestre em geografia, o nosso geopolítico, que vai analisar temas importantes nacionais e internacionais. E vamos falar também com a Defesa Civil do sul da Bahia. Vamos conversar aí com o Patrick, provavelmente aqui no programa, ou com algum representante da Defesa Civil, que vai falar sobre as chuvas que têm caído desde ontem na região e está preocupando Itabuna. Mais de 30 milímetros de chuva já caíram nas cabeceiras dos afluentes dos rios que formam aí o rio Cachoeira, né? A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Bom, gente, por falar em chuva, né? Ilhéus amanheceu hoje com tempo nublado, parcialmente nublado. A mínima foi de 22 graus, a máxima vai chegar a 28 graus. Aliás, já chegou. Nesse momento acaba de marcar os termômetros 28 graus em Ilhéus. Em Itabuna, a mínima foi de 21 graus, a máxima vai chegar a 30 graus hoje, mais tranquilo que ontem. Ontem chegou a 33 graus. Nesse momento, aqui no Alto das Comunicações, no bairro de Fátima, os termômetros estão marcando 28 graus.
há previsão aí de chuva no decorrer do período, principalmente após as 13 horas. Período da tarde, há uma possibilidade de 70% de chuvas na cidade de Itabuna, né? Para o dia todo e à noite, né, a previsão crava aí 100% que chove. Aliás, já choveu hoje logo pela manhã cedo, né? Quando registrou a mínima de 21 graus. Então a previsão é de chuva hoje à tarde e à noite em Itabuna. E assim segue a semana inteira, porque é uma frente fria que está estacionada aí no sudeste, né? Inclusive, parte dessa frente fria está causando muita chuva e temporal aí no Espírito Santo, norte de Minas Gerais, uma parte já da Bahia, e ela se encontra também no extremo sul, e um resquício dela já está chegando ao sul da Bahia. Então, provavelmente vai chover toda a semana enquanto essa frente fria perdurar por aqui. Ela deve chegar também a Salvador amanhã ou na sexta-feira. Hoje Salvador amanheceu com mínima de 25 graus, a máxima ao meio-dia vai ficar em 31 graus. Nesse momento, os termômetros em Salvador, no centro da cidade, estão acusando 29 graus. O dia está nublado na capital baiana e há chances de chuva somente amanhã, chuva fraca. Mas a partir de sexta-feira a coisa deve aumentar por lá e as chuvas ficam mais volumosas, tá certo? A gente vai falar mais aqui sobre previsão do tempo, sobre essas correntes que estão vindo da Amazonas, da Amazônia, né, região norte, e também se juntando com a frente fria, justamente aqui próximo à Bahia, no centro-oeste do Brasil, e claro que pega uma parte aqui da Bahia, e isso deve causar períodos de chuvas até janeiro. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco aqui no programa. Bom, mas agora vamos começar o programa analisando fatos aí da política brasileira. A gente vai começar acionando o nosso correspondente em Brasília, o Patrick Feitosa, que inicialmente vai nos falar aí, Patrick, sobre a questão da PEC, né? Essa PEC da transição, que deixa aí mais de 200 milhões fora do teto de gastos, né? Autorizando o presidente Lula a cumprir suas promessas de campanha. Ontem tivemos aí falas de deputados, né? Que fazem parte, inclusive, do Centrão e da oposição. Fala aí pra gente, Patrick, quais são as novidades? Bom dia. Bom dia, Barbosa. O texto do orçamento do governo federal para 2023 já está no Senado e nele já está incluso o gasto de 145 bilhões de reais para custear a PEC da transição, além de 23 bilhões fora do limite para outros gastos. O deputado baiano Elmar Nascimento, do União Brasil, foi escolhido pelo presidente Arthur Lira na tarde de ontem para ser o relator da PEC da transição aqui na Câmara Federal. Na coletiva de imprensa, ainda na tarde de ontem, ele disse que o texto deve ser votado no máximo até a próxima terça-feira, dia 20. Falou que não vai expressar nenhuma opinião pessoal, mas que vai imprimir no relatório a opinião da maioria dos deputados. Nós temos um trecho da coletiva de imprensa com o deputado Elmar Nascimento. Vamos ouvi-lo. Quem me conhece sabe, e eu assumi esse compromisso, de que a partir desse momento, a respeito da minha opinião pessoal em qualquer dos pontos da PEC, eu deixo de ter opinião pessoal e farei o que a maioria dos deputados desejarem. Afinal de contas, se trata de um quórum qualificado que precisa de aprovação. A partir de hoje, eu vou me dedicar, com a ajuda de cada um dos respectivos líderes partidários, a ouvir, sobretudo ouvir a cada um dos deputados das bancadas, para que a gente apure o que é que nós temos para construir que reflita a maioria do pensamento da Câmara dos Deputados. Sobretudo porque eu não vou fazer um relatório pensando eu e uma cúpula para ser derrotado. Mas nós vamos traduzir no nosso relatório, a partir do texto base que foi aprovado no Senado, aquilo que reflita o pensamento da maioria da Câmara dos Deputados. É isso aí. Ô Patrick, eu quero aproveitar aí, né, a sua presença aí, direto do Congresso Nacional aí de Brasília, você falar um pouquinho pra gente, você que está aí em Brasília, porque ontem nós relatamos aqui alguns fatos que ocorreram aí, né, de domingo aliás, de segunda para terça, né, quando houve aquela prisão do cacique Acácio aí, mas você está em loco aí, então você tem mais informações mais precisas do que realmente aconteceu aí em Brasília, nessa manifestação, né, que alguns chamam de antidemocráticas,
Quando parte para a violência, eu também acho que é antidemocrática, mas a origem da manifestação em si, eu acho que é justa, né? As pessoas têm o direito de ir para as ruas, falar o que quiser, nós estamos num país de democracia, né? Mas eu queria que você aí relatasse, né, melhor o que aconteceu aí em Brasília. Barbosa, ainda ontem aqui em Brasília, o cacique da tribo Chavante, investigado pela PGR por espalhar fake news e detido pela Polícia Federal na tarde da última segunda-feira, foi ouvido pela Polícia Federal. No depoimento, ele afirmou que os vídeos que ele compartilhou nas redes sociais, dizendo que iria invadir órgãos federais e que Lula só governaria por cima do seu cadáver, são autênticos, que foi ele mesmo quem gravou e compartilhou nessas redes sociais. Lembrando aos telespectadores que a prisão do indígena foi o estopim para o confronto que ganhou aí as páginas dos principais jornais do Brasil e do mundo. Militantes bolsonaristas vestidos na camisa da seleção brasileira tentaram invadir a sede da Polícia Federal para resgatar esse indígena por nome de José Acácio Sererê e foram dispersados pela tropa de choque da Polícia Militar do Distrito Federal com bombas de efeito moral, balas de borracha e spray de pimenta. Ainda assim, os manifestantes queimaram carros particulares e ônibus de uso coletivo. Em entrevista coletiva, ontem, no CCBB, Centro Cultural Banco do Brasil, onde está instalado o gabinete de transição, o futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que o presidente Lula está em absoluta segurança e que o esquema de segurança projetado para a posse dia 1º de janeiro vai ser redobrado, além do que já estava programado. Ok, meu amigo, um abraço para você, muito obrigado por trazer as informações aí direto de Brasília, né? Ano que vem, com certeza, vamos estar firme e forte aí, mas eu espero que antes do final do ano você mande aí mais outras matérias para a gente bacanas aí, tá bom? Antonieta, a coisa tá feia em Brasília, né? Agora sim, há um preconceito geral, né, contra os índios aí nesse caso, porque se coloca como apoiadores de Bolsonaro, mas quando eram apoiadores do Lula, ninguém falava isso, apenas falava que eram os índios, né? Eram índios que invadiram e tal, agora a conta sempre vai pro Bolsonaro, né? Agora, veja bem, os episódios que aconteceram na segunda noite, os episódios são muito complexos. Primeiro, ele falou ali uma coisa, militantes bolsonaristas, não é bem assim. Que os militantes bolsonaristas continuam nas portas dos quartéis, são pessoas de bem, são pessoas com a faixa etária até mais alta, tem jovens também, mas tem mais altos, tem senhoras, tem idosos, tem crianças, tem cadeirante, tem pessoas com deficiência, são pessoas de bem que estão lá pacificamente. Ninguém partiu para o confronto. Eles foram apenas às portas dos quartéis pedir soluções, pedir que fossem revistos contra as urnas eletrônicas, etc. e tal. Mas ninguém partiu para o confronto, ninguém usou palavras de baixo calão, ninguém ofendeu o tal do poderoso Xandão, ninguém ofendeu ninguém e continuam lá. Agora, que teve isso aí, foi um ato, eu acredito, Barbosinha, isolado. Pode ter sido pessoas até infiltradas, que a gente não sabe, não é? Até porque tinha pouca gente vestida de verde e amarelo. Quer dizer, que se vestir amarelo agora já é bandido, já é bolsonarista. Não tem nada a ver. Isso quer dizer, essa cor agora vai ser banida. Você não pode mais nem usar o amarelo, essa cor. E tinha muita gente vestida de preto e com mochilas nas costas. É isso que muita gente está falando e argumentando, de que poderiam ter sido comparados àqueles famosos lá de São Paulo, os Black Blocs, que arrasaram, vândalos, que arrasaram, quebraram tudo, partiram realmente para a violência. Não é o caso desses manifestantes que estão nas portas dos quartéis, é bem diferente. Agora, o presidente eleito é muito engraçado. Ele disse que a primeira medida vai ser pedir a retirada dos manifestantes, que segundo o Moraes são manifestações antidemocráticas, retirada da porta dos quartéis. Seguinte, quem retira o povo ou qualquer coisa, empecilho da porta dos quartéis, são os militares. Ali é área militar inviolável. Não tem Lula, nem ninguém, nem esse Flávio Dino que chegar lá, banda tirar. Não é assim, não é assim. O buraco é mais embaixo.
Mas você não pode esquecer que ele acabou de já indicar para nomear, né, o novo chefe das Forças Armadas. Sim, mas mas não é ele que vai tirar. Ele disse que vai tirar, não é ele. Quem tem que tirar são as Forças Armadas. E não pode chegar lá e dar tiro em ninguém e mandar sair. Não é assim. Não vai ser assim. Eu acho, né, uma opinião minha, Toné, nós estamos num país democrático, né, ainda democrático, e eu acho que o povo tem o direito de se manifestar como ele quiser. Sim, e esses manifestantes, Barbosinha, estão atrapalhando em quê lá? Então, desde quando não atrapalha o direito de ir e vir de ninguém? Exatamente. Estão atrapalhando em quê que estão lá? Por isso que eu disse, é um movimento pacífico. Ninguém partiu para o confronto. Então aquilo ali foi um caso isolado. E que realmente tem que ser combatido, tem que procurar saber, punir os responsáveis, está certo. Mas eu duvido que tenha sido pessoas que estavam nas portas do quartel lá, do comando militar, lá das Forças Armadas, lá em Brasília. Duvido que tenha sido. Agora eu estranhei muito, Toné, porque a polícia de Brasília não realizou prisões com o pessoal incendiando o carro, ônibus, né? Ninguém foi preso. Estranho, né? É muito estranho, mas aí quem tem que responder por isso, que tem a Polícia Militar, é o governador, né? É o governador Ibanez Rocha, a ele que compete agora descobrir quem foram os responsáveis e punir. Você viu, assintosamente, um cara retirando um negócio da mochila, de trás da mochila, e jogando a gasolina no carro, incendiando o carro. E essas pessoas que estão na frente dos quartéis não são pessoas, não foram falar para isso. Elas foram, inclusive, convocadas pelas redes sociais, mas não foi para participar disso, não, gente. Tá vendo que não é? Agora fica dizendo que os militantes radicais, que os militantes bolsonaristas, foram os Bolsonaro que mandou. Mas imagina, que isso é absurdo. Isso é uma grande besteira, falar isso, uma bobagem dessa. Que não foi. Agora tem que achar os responsáveis? Tem que achar os responsáveis. Porque foi uma coisa feia, ficou feio para o Brasil. E tem mais. No dia 1º vai ter problema. Outro vai ter problema, agora está lá tudo cercado, na esplanada dos ministérios, tem lugares que está interditado, continuam interditados. E o Lula convidou o Nicolás Maduro, poxa, ele é persona não grata. Segundo um decreto do presidente Bolsonaro, ele não pode, está proibido de entrar no país. Agora está na hora também, os venezuelanos todos que vieram para cá, que estão sendo abrigados aqui, pediram asilo aqui, que o governo brasileiro está ajudando, está matando a fome deles. Aqui você vê já nos semáforos aqui em Itabuna, vários venezuelanos pedindo esmolas, fazendo aquelas acrobacias e pedindo dinheiro. Isso tudo veio do regime de lá, porque lá estava bom. Agora vá lá na Venezuela, vê se tem brasileiro fazendo isso. Não tem, estão fugindo de um regime ruim, de um ditador. Agora você convidar o Nicolás Maduro, não, aí vai ficar complicado e vai ficar difícil. Não sei se vai ser possível, porque ele é persona não grata. É isso aí, Toné. Agora ontem, né, depois de contrariar o mercado econômico, com a colocação do Haddad como ministro, né, o presidente Lula tomou outra medida que desagradou a muita gente, inclusive juristas do Brasil, né, e também o mercado econômico e até banqueiros. O que é que acontece? Ele foi nomear o Mercadante para o BNDES, e viu que não podia, porque o Mercadante foi militante político e estaria dentro do período de quarentena, segundo a lei das estatais. E o que é que o presidente eleito Lula fez? Ao invés de se adequar à lei, ele quer que a lei se adeque a ele. Então vai mudar a lei e já confirmou o Mercadante no BNDES. Então isso dá um sinal para o Brasil de que o Lula vem aí para fazer o que ele quer e não o que está estabelecido em leis, né? Então, se o que ele quer não está adequado à lei, ele muda a lei e não se adequa à lei, né? Não é o que ele quer, Barbosinha, eu acho que é de acordo com seus interesses. É isso que está bem notório. E em cargos chaves estão realmente o pessoal do PT ligado ao seu partido. E aquelas figurinhas carimbadas que a gente já conhece. Aí você vê, quando indicou para o Haddad, teve aquele problema no mercado, e quando ele indicou também agora o presidente do BNDES, o Luiz Mercadante, o dólar subiu e a bolsa continua caindo, continua em queda. Isso é ruim para o Brasil, e lá fora não tá bom. Não tá bom. A nossa imagem lá fora, em termos de economia, tá muito ruim, tá péssima, pelas essas indicações. E aí ele disse, eu não vou governar para o mercado. Me desculpe, você tem que governar para o mercado, senão você não anda. Uma outra frase do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que está desagradando a muita gente, inclusive do Congresso Nacional, é que ele ontem falou o seguinte:
quem quiser vir para o Brasil, investir, ganhar dinheiro, estamos de portas abertas. Agora, nós não vamos privatizar absolutamente nada. E alguns congressistas dizem o seguinte, que isso não depende só do Lula, e que o Congresso Nacional hoje está bem dividido, que ele não tem grande maioria no Congresso e que não é bem por aí. Mas essa decisão pertence ao governo. Ele realmente é que vai ditar a regra se vai ter leilão ou não, né? Porque o PT, a teoria do PT é Estado. Tudo dele com o Estado. O Estado que é o sustentáculo de tudo. Tanto é o Estado, ele vai ter 35 ministérios. É um tapa na cara da sociedade isso. 35, 12 a mais do que Bolsonaro. Pra quê? Pra quê? Aí que é pra abrigar, pra dar emprego aos seus aliados, ao pessoal do próprio partido dele e aos seus interesses que lhes são convenientes. Isso é ruim, Barbosinha. Vai ficar tudo muito. O custo do Brasil vai aumentar consideravelmente. E haja imposto, que vem imposto por aí. A partir de janeiro, aguardem. E o Lula também na campanha já tinha prometido, inclusive, que algumas empresas ele ia desestatizar, como é o caso, inclusive, das hidrelétricas, né? E das empresas de companhia elétrica que estão no Brasil, que hoje pertence ao grupo Iberdrola lá da Espanha. Aqui na Bahia e no Nordeste, por exemplo, esse grupo, né? É o Neo Energia, que pertence à Iberdrola, ele presta um péssimo serviço à sociedade. Péssimo, né? Ninguém suporta. Se fizer uma pesquisa aí, é 0% de aprovação, principalmente a Coelba, que é aqui da Bahia. E eu acho que se o Lula fizer isso, né, retirar essa empresa aqui do Brasil, realmente aí vai estar fazendo alguma coisa boa. Mas isso também fere aí, né, os princípios econômicos, também tem isso também, né? E não vai ser fácil, não. Eu diria até, Toné, que não vai ser fácil o Lula governar, porque ele ganhou com uma margem muito pequena de votos, né? Se a gente for comparar o número de eleitores do Brasil e a margem de votos que ele ganhou a eleição, é muito pouca. Então isso indica que metade da população brasileira não está totalmente de acordo com Lula e com as políticas do PT. Então Lula vai ter que fazer as coisas mais pianinho. O que está bom para ele é que o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, está ali para assinar embaixo de tudo que ele fizer. Certo ou errado, eles vão dar o apoio, e isso já está combinado e está acontecendo. Né? Mas é o seguinte, ele vai encontrar um Brasil mais enxuto. Me desculpe. Desculpa aí, eu não estou querendo ser partidário, não quero ser parcial. Mas vai encontrar um Brasil, em termos de economia, bem mais enxuto. E eu não sei o que ele vai dizer que não, herança maldita. Isso é conversa feia, isso é coisa, jargão. Que o que entra diz sempre que o outro deixou uma herança maldita. Não importa. Agora, quem deixou, então conserte. Que você veio aí para consertar. É isso aí. Uma das coisas que ele vai pegar arrumado é o correio, né? Os Correios e Telégrafos do Brasil, hoje nem se usa mais telégrafo, mas é o nome, né? Correios e Telégrafos. Correios e Telégrafos. Antigo isso, viu, Barbosinha? É antigo. Tem gente que nem sabe o que é telégrafo, né? Aliás, eu sei pela história, também não vi telégrafo, eu vi telex. Telex. Telex Nós somos mais modernos. Eu conheci o telex. Bom, mas os Correios, eles foram totalmente arrumados, porque os Correios, né, teve o seu banco de pensão que foi falido praticamente, né, foi sucateado. As pessoas que estão lá buscando aposentadoria vão passar perrengue porque não existe mais essa condição, foi tirada. E os Correios que davam prejuízo, né, estavam dando prejuízo até o governo do Michel Temer, hoje já estão dando lucro, porque, Toné, é impressionante a quantidade de pessoas, microempresas que estão vendendo produtos, importando e exportando e vendendo no mercado nacional e mercado regional. Então o movimento nos Correios hoje é muito grande. Os Correios que uma época viveu só de cartas e telégrafos, hoje vive das encomendas, né? Então é hoje muito rentável. Vendas online, inclusive, né? Inclusive aquela empresa americana, né, famosa, teve interesse em comprar os Correios. Que quase é a FedEx? Não, o FedEx, né? O FedEx é do Brasil. O FedEx faz parte do Correio. FedEx é do Brasil? O FedEx é um tipo de encomenda que tem nos Correios. Agora o FedEx é aquela empresa americana FedEx famosa. Americana, FedEx. E os Correios não entraram em leilão porque o preço estava muito abaixo do valor, né? E aí a oposição chiou e tal e acabou não entrando no leilão.
Mas se o Brasil quisesse, que agora não é o caso, o Lula já disse que não vai mais privatizar nada, né? Os Correios poderiam ser bem vendidos aí a uma grande empresa americana. Ou europeia, tem uma europeia também, né? Que tem muito interesse, que é a HDL, salvo engano. Bom, vamos agora, Toné, saber o que está acontecendo no Brasil e no mundo, porque nós temos aqui como parceiro o principal portal de notícias aqui do Nordeste, que é o Jornal à Tarde. E está aqui com a gente a Heloísa Rosa, que vai falar para a gente aí. Heloísa, bom dia. O que é que tem no jornal aí de destaque? Bom dia, Barbosa. Bom dia, Toné. Como o Barbosa disse, o Portal à Tarde, que é o maior jornal do Norte e Nordeste. Então você que quer ficar antenado com as principais notícias da sua região e de todo o Brasil, nós indicamos o Portal à Tarde. E aproveitando o gancho que eles estavam falando de política, tocando um pouquinho no assunto do Lula, eu vou vir com mais uma notícia do futuro presidente, né, a partir do dia 1º de janeiro. Lula cogita cartão de débito para todos que ganham Auxílio Brasil. Com o pretexto de facilitar a vida de quem recebe o Auxílio Brasil, a equipe de Luiz Inácio Lula da Silva cogita fornecer cartão de débito para todos que recebem o benefício. Atualmente, 8,5 milhões dos 21 milhões dos beneficiários do Auxílio Brasil possuem um cartão de débito. A ideia de contemplar os 12,5 milhões de beneficiários que ainda não têm o cartão de débito pode representar custos de 178 milhões. Agora é o seguinte, por parte aí, eu queria comentar aí com a Tonessa aí, porque em parte é uma medida acertada, né? Porque você tira ali aquelas pessoas miseráveis, aquelas pessoas realmente necessitadas, né? Da humilhação, de ficar... O banco agora, não quer nem que elas fiquem dentro do banco, até porque não tem espaço. Aí bota essas pessoas na rua tomando sol e chuva ali para receber aqueles míseros dinheirinhos ali. E agora com cartão de débito ela não precisa ir lá. Ela já usa esse cartão na rua, compra o que ela quiser. Mas agora por outro lado... 178 milhões. Não é anuidade, é o custo de impressão desses cartões, de manutenção desses cartões. Tem o chip, né, que não é de graça, tudo custa dinheiro. Exatamente. Tem algum custo, né? Agora eu acho que poderia ser diferente. Eu acho que poderia implementar o uso do aplicativo como o Pix, né? E não o cartão Mas vem físico. taxa por aí do Pix, viu? Aguarde. Então, eu já queria até colocar isso com você, porque será que essa ideia do Lula, do cartão, é em função de que o Pix vai ter custo e o pobre também não vai poder usar o Pix? Mas o cartão também tem custo, o banco cobra. Tem custo. E o banco estatal, Toné, a Caixa Econômica, é que cobra mais caro. Pra você ter uma ideia, se uma empresa tiver uma conta lá, mesmo sem movimentar nada, sem fazer nada, ela tem que pagar quase R$200 todo mês. Só de manutenção. Bom, então, e segundo, né, a Caixa Econômica, o custo de cada cartão de débito seria de R$ 14,24 e esse valor precisa ser bancado pelo Ministério da Cidadania. Então a gente tem aí um custo de R$ 14,00 e um pouquinho, que seria o valor de cada cartão, Barbosa. Então, né, tinha perguntado, né, qual seria o custo disso. Então a gente tem aí a resposta. E aí, quem não é paga, de graça, né? Mas quem Não é paga isso não vai ser o banco, não vai ser o cara que recebe a ajuda, vai ser o povo que paga imposto e vai pagar mais imposto. Infelizmente, exatamente. Né? Esse e agora Ministério vamos olhar, vai né, estar dentro do orçamento. outro destaque aqui do Portal à Tarde. Vamos lá. Vou ler a segunda notícia, que é uma das mais lidas aqui do Portal à Tarde, que foi uma notícia que inclusive me chamou bastante atenção. Ladrão rouba casa de delegado sem saber, devolve os itens e se desculpa. O ladrão deixou uma carta. Escreve bem ele, hein? Estou devolvendo tudo que foi levado. Não quero problemas. Por isso, estou devolvendo. Se eu soubesse que era casa de polícia, não teria entrado. Me desculpa, sou sujeito homem. Por isso estou devolvendo. Vou botar meu cartão. Um ladrão se arrependeu de ter invadido e roubado itens de um imóvel em Belo Horizonte no sábado, dia 10 de dezembro. Escreveu um bilhete pedindo desculpa e devolveu os pertences. Isso porque ele descobriu que a casa pertence a um delegado. O imóvel pertence ao delegado João Reis. Entretanto, ele estava fora da cidade em tratamento médico e seu filho, o investigador da Delegacia de Roubo de Cargas, João Reis Filho. Após o roubo, os policiais iniciaram as investigações e identificaram um dos autores, que foi preso e confessou o crime. Os outros dois seguem foragidos
e o ladrão levou 5 relógios e munições e deixou um pé de cabra em cima de uma das camas da residência. Fico ainda mais feliz porque é meu filho, Joãozinho, que além de investigador, está fazendo curso para delegado. Isso mostra a essência do policial mineiro. Ele e a equipe da Puma estão de parabéns, disse o delegado, né? Após um dos suspeitos ser prendido pelo seu filho. Quanto ao cara devolver o roubo, eu não estou surpreso, porque ele viu que é um delegado, já deve ter caído lá nessa delegacia, né? Viu que a coisa lá não é boa e devolveu. Mas o que me surpreende aí é que, há um tempo atrás, ladrão era aquele cara analfabeto, que não conseguiu nada na vida, né? Que não tinha oportunidade. E vocês conseguem perceber por aqui que é uma letra bem bonita, é uma pessoa que sabe escrever, né? O cara parece até que tem curso universitário aí, viu? Exatamente. Então os tempos estão mudando, até os ladrões são mais graduados, viu? E estão mais flexíveis, você percebeu? Me desculpa, sou um sujeito homem, disse ele. Quer dizer que ele é homem para devolver e é homem para não roubar, né? Não é homem para não, quer dizer, ele não é homem para roubar. Agora devia ser homem também para sair dessa vida, né? É isso que eu digo, ele não é homem para roubar, mas é homem para devolver. É impressionante essa fala dele aí. E agora a gente tem mais uma notícia aqui sobre política, que é a 5ª notícia mais lida aqui do Portal à Tarde. Rui garante que medidas serão tomadas contra extremistas. O governador da Bahia e futuro chefe da Casa Civil, Rui Costa, garantiu que medidas serão tomadas contra os extremistas envolvidos nos atos de vandalismo ocorrido na noite de segunda-feira, dia 12 de dezembro. O baiano cedeu na terça-feira, dia 13, entrevista à Globo News. De acordo com o atual chefe do executivo baiano, caso nenhuma providência seja tomada pelo governo federal até o dia 31 de dezembro, medidas serão adotadas a partir do dia 1º de janeiro, quando o presidente eleito, o Luiz Inácio Lula da Silva, toma posse. Ele defendeu a apuração e o devido processo legal. Rui Costa afirmou ainda que os manifestantes radicais caminhavam em direção ao hotel onde está hospedado Lula. Deu para ver nitidamente. Aquele hotel permite uma visão de ruas diferentes. O objetivo era chegar o mais próximo possível do hotel. O futuro ministro ratificou o interesse do governo Lula em pacificar o país e fazê-lo se unir novamente. Podemos ter diferentes opiniões sobre religião, futebol e tudo, mas não podem chegar às vias de fato e ameaçar as instituições brasileiras, disse o Rui Costa. Mas ele também não pode estar ameaçando dessa forma, porque aqui na Bahia várias fazendas foram invadidas aqui, quando ele era governador, e eles não fizeram nada. Nada, simplesmente nada. Agora já estão ameaçando que tem que resolver. Não é assim. Buraco, continuo dizendo, buraco é mais embaixo. Agora tá bonitinho que é ministro. Eu gosto do trabalho de Rui, com ressalvas, mas não venham ameaçar, não é por aí. Se é para pacificar, eu acho que as palavras, o diálogo tem que ser outro. É ou não é, Barbosa? O tom que ele fala aí, né, parece um tom de muito ameaçador. Imperador, né? Não pode ser por aí. Eu acho que se é o lado que ganhou a eleição, é o lado do amor, como eles falam, né, que o amor venceu o ódio, o amor não age desse jeito. O amor não age com vingança, né? Tem que ir com amor, tem que ir com carinho, tem que ir para conversa, né, Rui? Como o Lula gosta, né, de conversar, aquele bonachão, aí tudo bem. Chama esse povo para saber o que é que eles querem, né? Vamos ouvir esse pessoal para saber o que é que eles querem, o que é que eles gostariam que tivesse no novo governo. Muito rancor. É importante, Toné, a gente lembrar, né, para quem está chegando agora, que essa fala do Rui Costa é a respeito da invasão que teve em Brasília, né, pelos indígenas, depois da prisão de um dos caciques. Então, ele vem tendo essa fala após toda essa repercussão desse protesto que teve em Brasília. Sim, aqui não resolveu nada, que o segurança aqui, peraí, Barbosa, a segurança aqui é uma das piores, um índice de segurança aqui na Bahia, no seu estado governado por ele, não é isso? Inclusive, aquelas invasões que explodiram agências bancárias, fechavam cidades, faziam pessoas, moradores, reféns. Rui, olha para trás. O novo ministro da Casa Civil, né, a partir de janeiro, o Rui Costa, ele quer chegar no Brasil mostrando serviço e tal, tudo bem. Mas o presidente chamou todos eles na chincha, que é para subir o tom. Chamou ele, o Dino, o Múcio,
Chamou na chincha o Lula, falou, vamos subir o tom. Mas não é assim, você tá chegando agora. É para pacificar, gente. Então vamos amenizar aí. Vamos pacificar assim mesmo, porque isso aí não é pacificar, né? Eu já gostei de uma coisa que ele falou, pelo menos, que aí difere da atitude do ministro do Supremo Tribunal, que é o mandatário do Brasil hoje, né? Que ele não faz o devido processo legal. Pelo menos o Rui Costa afirmou aí que tem que ser tudo dentro do processo legal. Tem que realmente prender essas pessoas que tocaram fogo. Identificar um por um, claro. No momento que é preso tem que identificar. E punir essas pessoas de acordo com a lei. Aí ele vai para uma primeira instância, vai ser julgado, condenado, absolvido. Né? Aí tudo bem, dentro do processo legal eu concordo que a desordem, a bagunça não pode ter no país. Isso aí eu concordo. Eu sou contra isso, esses atos de vandalismo. A não ser que fosse uma guerra civil, mas nós não estamos aí, pelo menos ainda não estamos numa guerra civil. Então, isso não cabe no Brasil. Então, realmente, nesse ponto eu concordo com o Rui. Realmente tem que se punir essas pessoas, né, mas dentro do processo legal. E não da maneira que o ministro do Supremo vem fazendo aí, que além de ser arbitrário e inconstitucional, é antidemocrático, né, do jeito que ele está fazendo. Inclusive, com a prisão do ex-deputado federal, Roberto Jefferson, que, segundo seus advogados, não teve direito de defesa até agora. É um absurdo. Isso é um regime de exceção feito ali na Venezuela, né? Não é aqui para o Brasil. A gente não aceita isso. Vou aproveitar a fala de Toné, quando ela vem dizendo, né, do índice de violência aqui no Brasil, aqui na Bahia principalmente, né? E aí, aproveitando essa fala da Toné, a gente tem aqui mais uma notícia do Portal à Tarde, que é um corpo decapitado que foi encontrado na Avenida Vasco da Gama, em Salvador. Isso é quase diariamente. Diariamente, né? É rotineiro. Principalmente na área de desova. Esses programas ligados ao negócio policialesco. Só vê isso. Inclusive na área de desova ali em Camaçari, ali na Grande Salvador, né, na região metropolitana, isso acontece quase todo dia. Todo dia tem corpo queimado dentro de um carro. Eu estava vendo hoje pela manhã, mais uma mulher lá que foi morta pelo marido lá. Os índices de feminicídio também na Bahia são altos. Rui. Vá devagar. Outra coisa, Toné, e Heloísa, a gente comentou aqui ontem, né, inclusive mostrando foto e vídeo do casal de rifa, né, que foi assassinado. Os rifeiros que foram assassinados. E só para lembrar como essa coisa tá perigosa, eu disse aqui ontem, isso aí não é a pessoa que apostou lá e tá com raiva do cara, nem com inveja. Isso aí são correntes do jogo do bicho na Bahia, que é muito forte e não quer concorrência, Toné. E não foi o primeiro crime, não. São mais de 5 crimes desse tipo aí na Bahia. Pessoas que faziam rifas pela internet e foram assassinadas. Em menos de um ano já foram mais de 5 pessoas e agora esse casal, quer dizer, mais de 7. Né? E a gente não vê uma providência da polícia da Bahia. Cadê a polícia investigativa da Bahia? Né? Será que a gente ouve boatos na rua que o crime organizado, o jogo do bicho não quer concorrente, que os caça-níqueis não quer concorrente? E só a gente que ouve isso? Será que a Polícia Civil da Bahia não ouve isso? Né? Então fica a cobrança aí, a interrogação. Cadê a Polícia Investigativa da Bahia? Por que não chegou ainda aos autores desses crimes ou aos mandantes? Pelo menos aos mandantes, né? Porque os autores a gente está vendo até pelo vídeo aí. Esses dias mesmo já viram lá no local que mataram esse casal, né? Como chegaram os assassinos, né? Chegaram separadamente, um em cada horário, sentaram juntos na mesma mesa e tal. Mas isso aí é o mínimo, tem que chegar aos mandantes desse crime. Cadê o mandante do crime do rapaz aqui de Itabuna, que morreu ali perto do Jardim do Ó? Que a gente já ouviu boatos que ele se envolveu com caça-níqueis, né? E quem são esses caça-níqueis que ele se envolveu? Então, será que a polícia não tem resposta para isso? Vai ficar o dito pelo não dito, né? Felizmente. Então, quando eu vejo o governador falar aí, né, moralizar a lei no Brasil, que vai fazer acontecer, governador, o senhor tem até 31 de dezembro aqui na Bahia ainda, vamos encontrar esses criminosos que estão matando aí pessoas ligadas ao jogo, né, ligadas às rifas. Então, não é só isso, né, tem muito mais aí que a Bahia precisa saber, né. E outra coisa também que revoltou muito a população baiana, foi aquele soldado que enlouqueceu e foi assassinado lá no Farol da Barra, né? Então, desse jeito não dá, tem que ser na base do diálogo, na base da democracia. Agora eu fico impressionado, Toné, que para os verdadeiros criminosos, a justiça não age, ou quando age é a favor dos criminosos, porque tem um direito de defesa,
tem que ter o devido processo legal, né? Aí entra também os direitos humanos, que não pode bater num bandido, que não pode maltratar um infrator. Aí tem a fala do presidente eleito, né? Que foi infeliz, na minha opinião, ele não se retratou ainda disso. Ele fala que o cara que rouba um celular é para tomar uma cervejinha, isso não é crime. E a gente banalizou, né? Banalizando o crime, né? Banalizando o crime. E aí, quando se trata de pessoas de bem que estão fazendo um protesto na porta de um quartel, numa rua, seja lá onde for, pacificamente, essas pessoas eles querem tratar como bandidos, aí não. Aí eu continuo dizendo, o buraco é mais embaixo, é diferente. Aí não pode. Eu não sou nem bolsonarista, nem lulista, eu sou o Brasil. Eles não podem tentar fazer isso. Eu quero o melhor para o Brasil. Eu torço, inclusive, para que o presidente eleito, Lula, seja um excelente presidente. Que dê certo. Seja um excelente presidente. Como ele foi lá no início, ele foi. Fez muito pela educação do Brasil, pelos jovens que não podiam frequentar a universidade, tudo isso a gente reconhece. Agora, a gente também não vai deixar de falar aqui o que está errado. Aí não. Aí eu deixo de ser jornalista. Se for para falar bem para tudo que eles fazem, aí eu tenho que deixar de ser jornalista. E quando eu vim trazendo esse assunto, né, desse corpo decapitado lá em Salvador, é bom a gente lembrar, Barbosa, esse já é o terceiro corpo encontrado decapitado em Salvador só no segundo semestre desse ano de 2022. Esse já é o terceiro corpo. E um deles, em outubro, foi encontrado na Travessa Russa, em Pernambués. Em novembro, um jovem foi decapitado no bairro Rio Sena, no subúrbio ferroviário. E na madrugada dessa quarta-feira, dia 14, lá na Avenida Vasco da Gama. Então, nós temos aí o terceiro corpo decapitado encontrado lá em Salvador no segundo semestre desse ano de 2022. É isso aí. Infelizmente, a violência na Bahia ainda é alta, Dá uma notícia boa não, Heloísa, aí? Vamos procurar ver, uma notícia uma coisa boa aí pra gente, né? Pra sair disso aí. Daí um show, alguma coisa interessante. Olha, a virada do ano, o que é que vai ter na Bahia, sei lá. Não, até agora ninguém falou em festa ainda na Bahia, porque há essa uma coisa mais leve. Há essa possibilidade de não ter. Só notícia ruim na Bahia. São Paulo já anunciou um Réveillon na Avenida Paulista, mesmo com essa epidemia da Covid crescente. Mas aqui na Bahia o governador disse que não ia falar por enquanto, porque se crescer mais a epidemia, né, a coisa da Covid aí, pode ser que não tenha Réveillon na Bahia, né? Mas carnaval tem, né? Esquece. Então, aqui, Toné, vamos dar uma notícia boa agora. Ensaios da Timbalada movimentam a cena cultural baiana. Pronto. Isso mesmo. Uma espécie de desejo dos dias aos domingos é ser convidado para o famoso ensaio da Timbalada, que acontece no Sindial Gueto Scary, em Salvador. Por isso, vale registrar a parceria que deu certo entre o promotor, o Olímpio Lima, e a banda, na segunda edição do evento, que acontecerá no dia 18 de dezembro. Após o sucesso da primeira edição, que contou com a participação especial de Cláudia Leite, e nomes que movimentam a cena cultural e empresarial da Bahia, convidados por Olímpio no camarote, a banda liderada por Deni e Buja Ferreira trará para o palco um show de mais de 4 horas com os maiores sucessos do grupo. A mudança no estilo de trabalho de Olímpio chega com a maturidade e responsabilidade de avaliar esses espaços que antes eram vistos como área VIP. E hoje, na visão dele, deve ser um lugar onde conexões entre pessoas interessantes sejam criadas. Então nós temos aí os ensaios da Timbalada voltando. Uma boa notícia. Uma boa notícia. A gente dançar e curtir é outra coisa. Inclusive a Timbalada, né, que conta aí com o fundador Carlinhos Brau, né, ele foi o precursor de todo esse movimento tribalista na Bahia, né, ele criou também uma nova banda agora só de mulheres, né, não é a Didá não, a Didá já existia, só que agora é uma versão da Timbalada só para mulheres, né. Inclusive aquela ex-cantora da Timbalada voltou para fazer parte desse projeto novo do Carlinhos Brau. E com certeza vai ser uma novidade no Carnaval da Bahia, que esse ano, inclusive, tem outra novidade aí, Toné. Vai sair ali do Bar Rondina, né? Vai mais adiante. Esse ano não, para o ano, né? Não, esse ano que eu digo, esse ano vindouro, né? Não é o Carnaval que a gente tá falando? 2023, esse ano vindouro, eu não disse este ano, né? Falei esse ano. O ano vindouro aí vai ser fora ali do circuito Bar Rondina, porque os moradores ali... Não, essa tentativa fracassou. Ah, já? Já. Eles queriam botar pra onde? Era pra
Era para lá, para a área litorânea, mais para frente. Mais para frente. Não sei se era Piatã, por ali. Por ali, é. Mas aí os moradores, o pessoal, os poderosos das bandas, o trade das bandas, de jeito nenhum. Aí voltaram atrás, recuaram. A ideia era do Bruno Reis, do prefeito. Agora eu não sei como é que vai ficar, então, essa história dos camarotes. Agora, Toné, tem um detalhe. Os moradores ali das adjacências reclamam, principalmente não aqueles que moram realmente no circuito, né? Mas os que moram mais atrás, na Marquês de Caravela, na Barra, por ali, porque vira um banheiro público ali atrás, né? Pessoas fazem de tudo ali, é sexo, vai fazer xixi ali, a rua fica fedendo, é uma coisa terrível. Mas quem mora no circuito mesmo, pelo contrário, se aproveita do circuito para ganhar dinheiro. Todo mundo que tem uma varanda ali monta um camarote. Né? Mas tem outras coisas também, circulação, não é de carro, você não pode sair, os carros da garagem, é muito complicado, viu? Atrapalha, porque ali é uma área, não só comercial, é uma área mista, é residencial e é comercial. Aí atrapalha muito as pessoas. Muito. E outra coisa, né? O carnaval lá, Toné, residenciais. O carnaval não é só aquele período que a gente vê de 7 dias, né? Carnaval, na verdade, começa 15 dias antes para poder montar a estrutura, montar camarote. Aliás, tem lugares até de um mês antes, já está interditado ali em Salvador. E aí, depois do carnaval, fica mais 15 a 20 dias para tirar toda aquela estrutura, aquela parafernália. Então, realmente, para quem mora no circuito, não é uma coisa bacana, exceto para aqueles que ganham dinheiro como camarote. Tentaram tirar, mas não deu certo. Aí o prefeito recuou. Então tá. Então vai ser ainda no circuito Barra-Ondina. Né? O outro circuito, inclusive, o circuito mais antigo do Campo Grande, eu acho que ali precisaria ter uma revitalização, né, Toné? Porque os trios elétricos interessantes, os artistas interessantes, deixaram de passar naquele circuito. Eu sou do tempo da Praça Castro Alves. Pois é. Que era ali, desciam pela Avenida 7 e os trios iam até a Praça da Sé. Depois cortaram. Chegava ali naquele edifício da Sulacap, eles viravam ali e subiam a Carlos Gomes. Já não subiam mais da Praça da Sé. Aí a gente já perdia. O pessoal tinha que descer todo da Castro Alves para vir aqui para baixo para ver os encontros dos trios, que não era mais lá em cima. Inclusive, quando eu assisti o carnaval lá a primeira vez, né, eu era criança, eu fiquei ali na Rua Chile. Na Rua Chile, não tem mais. Hoje não tem mais, né? Morreu ali. Morreu. Então, a Praça Castro Alves, Toné, foi revitalizada. Os trios que descem do Campo Grande ainda passam na Castro Alves, né, para retornar pela Carlos Gomes. Mas ali já não entra muito na Castro Alves, porque antes ele subiu a direção a Sé. Ele subiu a Praça da Sé. Fazia a volta lá em cima, era complicado. Mas a Praça Castro Alves ainda vive o carnaval. Pegava um pedacinho, mas agora eles dobram aquela esquina e sobe a Carlos Gomes. Mas aqui, quem está ali ainda, né, no teatro ali, Glauber Rocha, ali na estátua ainda pega. Entendeu? E tem também, Toné, os blocos afros que vêm do Pelourinho, que desce pela Praça da Sé, né? E descem ali a Praça. Agora esses blocos afros, eles discutem que tem circuito Dodô, circuito Osmar. Eu acho que eles só vão até o Campo Grande, eles não vão lá no circuito. Então, o bloco afro, ele sai geralmente do Pelourinho, porque a maioria dos blocos afros se concentra ali, Terreiro de Jesus, né? Por ali. Aí desce a Praça da Sé, Castro Alves, Carlos Gomes, e aí volta pelo Campo Grande. Vão só até o Campo Grande. Aí volta para a Praça da Sé de novo, onde encerra o desfile, né? Então aquele circuito ali ficou restrito hoje aos blocos afros, porque os trios elétricos, os blocos de trios, só as muquiranas, já ia falar Maria Rosa, né? As muquiranas, né, que passam por ali, e eu acho que 2 ou 3 blocos de trio, o resto é bloco afro. Então precisa se revitalizar aquilo ali de novo. A prefeitura eu acho que deve, né, incentivar a criação de novos blocos de trio, para não ficar na mesmice, né, porque hoje só tem aqueles blocos que vendem abadá, um bloco mercantil, né. Os mais sofisticados, né. Devia ter blocos do povo, como tinha antigamente, as pessoas se reuniam, faziam um bloco, a prefeitura ajudava, dava o trio elétrico, dava uma atração. Eram as famosas mortalhas. Eram as mortalhas. Da minha época, esquece. E tinha também os blocos de índio, né, que hoje já quase não tem mais, tinha uma parte do Tororó. Tinha uma parte do Tororó. E tem um bloco lá, tem um bairro, né, que chama Tororó, e tinha os Apaches do Tororó. E tinha outro bloco de índio que rivalizava com os Apaches do Tororó. Então, era uma disputa muito bonita ali no Campo Grande, né? Era uma fase bacana que a gente tinha no Carnaval da Bahia. Inclusive, quem viveu muito o Carnaval da Bahia, né, com certeza, foi o Roberto José, que está aqui com a gente ao vivo agora, e vai falar sobre a questão das chuvas, que nos preocupa muito. E vai dar uma panorâmica depois sobre a geopolítica pelo mundo aí, por essas guerras aí.
Roberto, o pessoal tá me falando na rua aí que você não tá olhando para a câmera, viu, Roberto? Aí eu falei, eu vou dar um toque para ele. Beleza. Bom dia, Roberto, tudo bom? Bom dia, Barbosa Filho, bom dia, Toné, Heloísa, que está aí. Satisfação estar com vocês mais uma vez. Olha, eu sou criado, né, em Salvador, vim para cá em 99 e acompanhei os carnavais de Salvador, né, a parte do Tororó, como você falou, era um dos blocos indígena, né, que tinha essa conotação de índio, né? Embora aqui na América do Sul não tenha a configuração dos Apaches, né? Os Apaches é uma configuração de etnia de tribos norte-americanas, né? Mas muito dito aqui em versos e prosas através dos filmes hollywoodianos, né? Desde os filmes de Daniel Boone, né? Que era o matador de índio, né? Olha para aí. Um herói matador de índio. Fila da mãe, né? Mas tinha, né? Hollywood tinha isso, né? Os heróis matavam índios, né? Buffalo Bill. E nós também matamos muito índios, né? Os brancos portugueses, nossos aqui também, né? Então, assim, voltando. Carnaval de Salvador, eu sou muito defensor do carnaval enquanto... Claro que existe, Barbosa e Toné, existe espaço para tudo, né? Desde para o carnaval fast food, que é esse que está aí, ao carnaval tradição, né? Eu defendo muito que Itabuna precisa preservar seu carnaval, que é a lavagem do beco, né? Que a gente inicie nosso carnaval com a lavagem do beco, aquela parte tradicional, e aí parta para aquele outro carnaval, que é o carnaval fast food, que essa galera jovem gosta, né? E que também é importante ter seu espaço, né? Salvador é uma máquina de fazer carnaval, né? E agora nós temos, é importante dizer, teremos a partir de janeiro como ministra da Cultura Margarete Menezes, né? Ela que foi colega de escola do atual governador do estado da Bahia, que é o Rui Costa, né? Eles estudaram no Luiz Tarquínio, quem é de Salvador conhece, é uma das escolas públicas mais tradicionais de Salvador, são 13 que ficam ali próximas, né? O Luiz Tarquínio, o Colégio Central e o Colégio Severino Vieira. Eu estudei no Severino Vieira, que é também muito próximo ali. Então, Salvador é uma máquina cultural, né? Ela exporta essa forma, essa baianidade, como diz Caetano Veloso, né? Essa baianidade nagô, essa forma de fazer poesia, essa forma de fazer carnaval. E eu, particularmente, tenho muito orgulho de ser baiano por todas as outras questões, mas especificamente por essa forma que a gente faz cultura, né? Quem é que tem um Gilberto Gil, um Caetano Veloso, agora uma Margarete Menezes, ministra de Cultura? Então, eu acredito que a gente dá um passo à frente nesse contexto. O Carnaval de Salvador, ele precisa precisa ver essa parte das mudanças sociais, das mudanças mercadológicas, mas é importante fazer aquele ponto da resiliência, né? A valorização das questões culturais, né? E esses blocos, tanto o afroxé, né, que é o candomblé de rua, que são expressões culturais importantes, um deles é os Filhos de Gandhi, né? Assim como os blocos de índio, né? Um deles você citou, que é o Apache do Tororó. Quem é de Salvador conhece aquela comunidade ali que fica à direita, para quem vai para Fonte Nova, para quem vai para a Estação da Lapa, à direita do Dique do Tororó, né? Que é uma área muito bela de Salvador. Esse carnaval aí de Salvador, né? Foi bom você também participar e relembrar aí com a gente. Agora, eu não lembrei, foi o nome do outro bloco, que era o concorrente do Apache, Caciques, rapaz. Né? O Toné tá tentando lembrar aqui, eu vou lembrar até o final do programa. Mas os Apaches tinham uma história. Sei que a gente tava na Cachoeira, quando falava, vem os Apaches, todo mundo corria, porque eles eram violentos. Descer os Apaches, tá descendo aí, todo mundo corria da praça. Eu lembro, Toné, desse todo mundo aspecto, corria com medo. Né? Tinha essa coisa da violência mesmo. Tinha uma relação... Infelizmente tinha, mas é óbvio que não é o aspecto principal. A gente sabe que antes você não tinha todo esse mecanismo de segurança. Vocês estavam falando agora há pouco sobre segurança pública. Antes a gente não tinha todo esse mecanismo de segurança pública, né? Que se tem hoje. Por exemplo, o carnaval, hoje a Polícia Militar do Brasil, que tem maior expertise nessa parte de controle de público, é a Polícia Militar da Bahia, por conta do nosso carnaval de rua, né? Então, a Polícia Militar da Bahia, ela desenvolveu um método de controle de rua
muito específico nosso. Então, hoje, para entrar no circuito de carnaval, você passa pelos portais, e aqueles portais, se antes, há 10, 20 anos atrás, a gente utilizava aquele sensor de metal, né? Hoje você passa por scanner, e aí um scanner verifica em algumas áreas, que agora a gente está atualizando, tem scanner, e aí você verifica se o cara está portando droga, por exemplo, em qualquer lugar do corpo. E você tem o reconhecimento facial, o sujeito que está passando ali no carnaval, tem mandado de prisão em aberto, ele é reconhecido antes dele terminar de passar a catraca, porque a câmera fica posicionada na fila, né? Ela já vai fazendo a leitura facial das pessoas, e antes dela finalizar ali, ela já é abordada e voz de prisão, porque ela tem um mandado de prisão em aberto. Então, carnaval passado, o último que nós tivemos, acho que foi 2019, ou foi 2020, o último que nós tivemos, dezenas de pessoas foram presas por conta de mandado de prisão em aberto ao passar nesse circuito, nos portais de entrada. E dentro do circuito você também tem câmeras de monitoramento. Carnaval passado eu trabalhei na central de monitoramento, nessa parte de inteligência, a gente verificando essas movimentações. Então, hoje você tem um controle maior, fazendo esse parâmetro com episódios de violência que de fato a gente tinha nesses carnavais mais antigos, né? Juntavam as famosas galeras, né? A galera do Dique do Tororó, a galera da Baixa do Tubo, iam realmente para praticar turbas. Hoje, a tecnologia já identifica essas galeras, movimentos, né? Olha, tem uma turma ali se movimentando, aí a patrulha já vai, Barbosa, faz a abordagem, verifica se tem alguma coisa ilegal, se tiver, conduz à delegacia, que tem as delegacias diárias que são aptas a lavrar o auto de prisão em flagrante. Então, em razão disso, a gente tem a redução de violência e de crimes eventualmente praticados nos circuitos de carnavais. Então, o carnaval hoje da Bahia é um carnaval com maior controle de população, maior controle de público, melhor dizendo, e que tem cada ano reduzido o seu número de violência. É só você notar que há 20 anos atrás, nos carnavais, a gente sempre tinha episódios de homicídios, né? Praticado por garrafa de vidro, por arma que a gente chama arma branca, que é faca, ou até arma de fogo. Hoje, a arma branca e a arma de fogo dificilmente entra, exatamente por conta desse monitoramento. Aí alguém pode dizer, mas o pessoal de barraca, quando está armando, alguém pode esconder uma faca, alguém pode entrar com 38 e guardar. Isso pode acontecer, obviamente, mas o controle hoje é muito maior. E as câmeras de monitoramento fazem esse monitoramento em hot time, né? Hot time, tempo real, tempo quente, né? É o tempo inteiro. Então, o controle é maior. Em sendo o controle maior, a gente conseguiu, nos últimos 10 anos, reduzir consideravelmente os índices de violência. Gancho aí que você deu, né? Já a gente está falando aí de segurança pública. Outra coisa que eu queria reconhecer desse governo aí, o Rui Costa, a gente falou há pouco aí algumas coisas ruins, né, na defesa, na Polícia Civil, por exemplo, né, que não foi bem aparelhada. Nós tivemos agora roubo a turista em Salvador essa semana, uma coisa horrível pra gente. Mas um sistema que ele está fazendo aí através da Polícia Militar, do monitoramento nas cidades, né, como Itabuna, por exemplo, que já tem esse sistema em todos os bairros, eu acho bacana. Porque realmente você não pode estar com a polícia em todo lugar, em todo tempo. Mas aí você tem câmeras hoje, aqui mesmo em Itabuna, em todos os bairros da cidade. Então, dificilmente alguém vai cometer um crime e a polícia não vai identificar de onde ele saiu e para onde ele partiu, né? Porque tem câmeras hoje em pontos estratégicos da cidade. E eu falo aqui porque já vi todos os bairros de Itabuna. É isso, nós temos hoje câmeras, e aí é um sistema da SSP, Secretaria de Segurança Pública, Governo do Estado, em parceria com o município, né? Então toda a estrutura é do Governo do Estado, da SSP. A tendência é que a gente tenha essa inteligência artificial, então você consegue monitorar toda a cidade, inclusive placas de carro. De repente entrou um carro com a placa clonada, e aí esse sistema consegue verificar, porque você coloca em um sistema que nós temos... e aí você verifica como que esse carro está aqui passando pela Avenida do Cinquentenário, se esse carro passou agora na Avenida Paulista, lá em São Paulo, por exemplo. Então, você consegue fazer um cruzamento de dados. Isso aí é uma situação hipotética, mas o sistema ele permite fazer esse tipo de leitura. Mas, obviamente, um carro que tenha, por exemplo, restrição de furto ou roubo, que já está no sistema, ou que nem tem entrado no sistema de restrição, mas alguém acabou de registrar uma queixa aqui,
qualquer lugar da Bahia. O sistema hoje é um sistema federal, né? Que é o programa de projetos, não, o programa é o PPE, né? Que é o Procedimento Policial Eletrônico, melhor dizendo, PPE, Procedimento Policial Eletrônico. Todo o Brasil utiliza esse procedimento para a lavratura de flagrante, queixas, enfim. A pessoa registrou uma queixa agora ali em Ilhéus, de furto ou roubo de veículo. E já está no sistema, né? Esse sistema, ele já faz uma leitura, né? A inteligência artificial, ele já faz uma leitura. Esse carro passando aqui pela Avenida do Cinquentenário, isso já gera um alerta na tela de computador do policial que faz o monitoramento. A gente tem a SICOM, que é a chamada Central de Comunicação Integrada. Ali na SICOM você tem agentes da Polícia Militar, agentes da Polícia Civil, agentes do Corpo de Bombeiro, de forma integrada, fazendo esse controle. Então, a inteligência artificial, Barbosa, é hoje assim o paradigma que a gente tem em termos de segurança pública, inclusive como provas para processos. Então, a prova técnica, ela vale muito mais do que uma prova, por exemplo, testemunhal. Veja que aquela falsa pastora, e aqui eu digo que é falsa pastora, porque quem fez o que fez, né? Aquela Flor de Lis lá do Rio de Janeiro, ela foi condenada, e os outros partícipes do crime, muito mais pelas provas técnicas produzidas, né? O que se levantou, como essas pessoas se movimentaram no Rio de Janeiro. Isso é prova técnica, isso é leitura facial de câmera, isso é leitura das herbes, né? Você tem um celular e aí você desloca com ele. Então, eu tenho o seu número de celular, eu tenho o IP do seu celular, eu consigo fazer um trajeto do mapa de como você se deslocou naquele momento e colocar você na cena do crime. Então, essas provas técnicas, elas valem muito mais do que uma prova testemunhal, que no direito a gente chama de a rainha das prostitutas, né? É a testemunha, né? A rainha das provas, né? É uma prova muito comprometida, o testemunho, né? Porque o que a testemunha diz hoje, amanhã ela pode dizer o inverso. O que ela diz hoje, daqui a 2 anos, quando for o júri, né, que o homicídio é um crime privativo da vara do júri, né? Quando ela for dizer daqui a 2 anos, ela pode dizer assim, eu não lembro de nada. Aí a não ser que seja comprovado que ela esteja mentindo, né? Aí ela pode estar sendo incurso no crime de falso testemunho. Mas fora isso, dificilmente você vai conseguir retirar dela provas mais consubstanciadas, mais concretas. Por outro lado, a prova técnica, né, que essa prova em cima de laudos, né, em cima de tecnologia, são provas que têm um lastro probatório muito maior. Então, as pessoas, o caso da Flor de Lis, ela foi condenada muito mais em cima de provas técnicas do que de provas testemunhais. A segurança pública no Brasil, ela avança nesse sentido, e aí eu sou crítico do modelo que a gente tem, Barbosa, de segurança pública, né? Que é esse modelo dual e anacrônico. Eu tenho uma polícia civil judiciária de um lado, eu tenho uma polícia militarizada do outro, que é uma polícia que não é de ciclo completo. Quem é do direito sabe do que eu estou falando. O modelo que tem no mundo afora é um modelo de ciclo completo, e aqui, resumidamente, eu digo que é ciclo completo, é aquela polícia que ela faz desde o policiamento ostensivo a investigação, ou seja, ela prendeu em flagrante, ela faz o procedimento e entrega ao juiz de garantia, que vai avaliar se aquela prisão tem algum contexto de ilegalidade. Não tendo, ela converte aquela prisão em flagrante, a PF, que a gente chama em prisão temporária ou preventiva, a depender do que o juiz analisar ou julgar naquele sentido, ou o Ministério Público pedir. Então, assim, é nesse contexto que a gente está falando. Então, o Brasil tem esse modelo dual e anacrônico, é preciso ser repensado, porque a gente precisa de um modelo, Barbosa, de repressão qualificada. E o modelo de repressão qualificada, a gente precisa melhorar a forma de atuação dessas duas polícias, mas também a gente precisa modificar esse modelo. O que é que dá certo no mundo? Modelo de ciclo completo. Aí alguns dizem assim, é preciso unificar as polícias, é preciso desmilitarizar a polícia. A discussão não deve ser nesse sentido. Os Estados Unidos têm dezenas de polícias, e todas de ciclo completo de atividade, Barbosa. E tem índices de elucidação fantásticos. Claro que a tecnologia é parte precípua, parte intrínseca dessas atividades. A gente não pode abrir mão disso, né? Então, a gente está verificando agora, olha aí, século XXI, 2022, 2023, agora que a gente está tendo acesso a esse nível de tecnologia, enquanto em outros países isso já era presente há mais de 10 a 15 anos.
É verdade. Inclusive, tem até filmes aí, né, da indústria hollywoodiana que eu assisti há 10 anos atrás, que uma personagem era monitorado em todo lugar que ele passava, né? Metrô, rua, loja, tudo que ele entrava, o pessoal da segurança conseguia acessar lá e saber onde ele estava. Então isso há mais de 10 anos, né? É o que você está falando. Agora é que essa tecnologia está chegando aqui para a gente. Mas, Roberto, mudando de assunto, né? Eu queria até depois, viu? Eu queria ter a oportunidade de conhecer lá essa central de monitoramento aí, que eu acho muito bacana. Eu gosto de tecnologia, né? Queria conhecer de perto aí. Eu achei muito interessante esse trabalho aí. A prefeitura que mantém isso juntamente com a polícia? Não, a prefeitura é parceira porque a instalação de câmeras é em espaço do município, né? E ela tem uma parceria direta ou indireta nisso, mas a gestão é da Secretaria de Segurança Pública, né? O gestor aqui na cidade é o capitão Jovita, uma figura fantástica, um cara que tem expertise na área. Eu vou até depois passar para você o contato dele ou fazer esse link você com ele para você conhecer lá, até fazer uma matéria. Daquilo que pode ser evidentemente publicado, porque a lei de proteção de dados, ela protege em algum momento, né? Como é que esses dados podem ser divulgados? Enfim, porque você está na rua, está analisando a imagem das pessoas, né? O rosto e tal, e existe um direito, né? O direito de proteção de imagem, o direito de dados. Então, é marcar com ele para você, de repente, fazer uma matéria lá com ele, né? Uma figura fantástica, um cara que estudou muito sobre o assunto. Pode, evidentemente, fazer uma matéria muito, muito boa e elucidar muita coisa, trazer para as pessoas boas informações, né? Exatamente. E eu tenho certeza, Roberto, que isso vai dar até uma sensação de mais segurança às pessoas hoje para andar na rua, né? Porque você não vê policial, mas pelo menos você sabe que está sendo filmado, que está todo mundo sendo filmado ali, que está todo mundo sendo visto pela polícia, por uma central de polícia. Isso dá uma sensação de segurança, né, nas pessoas para andar melhor na rua. É isso, dá a sensação de segurança e a vigilância, né? A polícia não pode estar em todos os lugares. Imagine que em cada esquina eu tenho que colocar uma dupla de policiais, uma dupla policial em uma viatura. Então eu preciso ter lastro, musculatura para isso. Eu posso fazer isso com a inteligência artificial e ter viaturas de pronto emprego para deslocar isso, né? Então é muito mais prático. Isso é o que eu tenho de modelo mundo afora, percebe? É o que a gente chama de boas práticas mundo afora. É claro que o vídeo monitoramento não é tudo. Aí, Barbosa, eu estou falando de prevenção, eu estou falando de repressão qualificada. Mas eu preciso, e aí como professor eu sempre gosto de trazer essas informações, eu preciso fazer a prevenção à violência. E onde entra a prevenção à violência? É educação de qualidade, de tempo integral, escola de tempo integral e de educação integrada. Eu preciso investir em iluminação pública, em mobilidade urbana, sabe? Eu preciso investir em geração de emprego e renda. Então, isso é muito mais eficiente do que a repressão, que precisa ser qualificada. E aqui eu gosto muito de trazer dados, né? E eu fiz esses dias umas contas, já tem alguns dias, esses dias não, sobre o que é que a gente tem de, por exemplo, quanto é que custa, e para mim não é custo, é investimento, quanto é que custa manter uma criança numa escola municipal aqui da nossa cidade, nos anos de 2019 e 2020. E aí eu estou falando só de verba de custeio, não é investimento, não é construir escola nova, não é trocar telhado, não é pintura, é custo. Pagar professor, pagar verbas indenizatórias, 13º, merenda, conta de água, luz. Bom, cada estudante custou, nesses 2 anos, né, per capita mês, cerca de R$500, pouco mais de R$500. 6 mil ao ano, beleza? Que é uma mensalidade, 2019 e 2020, típica de uma escola de classe média, mas de uma qualidade muito ruim, porque as crianças saem com uma série de deficiências, daquilo que a gente chama na boa didática, na boa pedagogia, de competências, né, básicas, competências e habilidades básicas. Então a gente tem um problema de gestão nisso. Mas você sabe quanto é que custa um preso no sistema baiano, que é um sistema híbrido, né? Ele tem uma parte privatizada e uma parte pública. Ele custa cerca de R$3 mil, né? 6 vezes mais no mês. Para ele, em 80% voltar a delinquir.
Porque o sistema, de uma forma geral, Barbosa, ele não ressocializa, não adianta nem mudar, a lei de execuções penais está aí, ela tem uma série de determinações que não são cumpridas na íntegra. Se você olhar dados dos países escandinavos, Noruega, Finlândia, são dados similares ao nosso. Se você olhar dados do Japão, por exemplo, as pessoas que entram no sistema penal para cumprir uma pena em sistema fechado, ele volta a delinquir em maioria absoluta. Aqui no Brasil ele passa de 70%. Hoje nós temos 720 mil presos no sistema, incluindo aí o semiaberto, é óbvio, isso é dado do DEPEN, e em boa maioria essas pessoas voltam a delinquir. Então, o que é melhor? Fazer a prevenção primária à violência, através dessa inclusão sociocultural, né? Ou a repressão, que precisa ser qualificada. É óbvio que a prevenção é muito mais eficiente e muito mais barato, custa 500, claro que eu preciso de mais investimento. Como eu falei, eu preciso de uma escola de tempo integral, de educação integrada, eu preciso investir melhor nisso, e aí tem toda uma lógica de investimento, isso para mim é investimento, isso é qualidade de vida. Essas crianças que estão fora da escola, que ficaram fora da escola no período de pandemia, isso é um prejuízo muito grande, uma geração toda perdida, mas por outro lado, a polícia ela precisa atuar e atuar de forma efetiva e qualificada, dentro das regras, né, do jogo, né? Dentro como diz agora, virou jargão, embora quem fala o fez ainda de forma mentirosa, porque acaba ultrapassando, dentro das 4 linhas da Constituição, né? Nós estamos, afinal, no Estado Democrático de Direito, então o direito assiste a todos, por isso a repressão ela precisa ser qualificada. Ter você aqui com a gente comentando esses assuntos, primeiro porque você é especialista, né? Essa área mesmo, você é professor, é mestre, né? Também em segurança pública. E mudando de assunto agora, né? Você também é mestre em geografia e hoje conduz aí, né? Essa questão da CESOP aqui em Itabuna, né? Tá na CESOP aí também. E eu queria que você falasse um pouco sobre o que nos preocupa aí, que são as chuvas de final de ano, né? Se não me engano, o Kaique, né? Que faz parte da Defesa Civil, ele está embutido aí dentro da CESOP, não é isso? Kaique, na verdade eu sou consultor, né? Eu estou fazendo uma consultoria lá, tenho ajudado nesse planejamento estratégico, né, da CESOP, essa parte de defesa civil. Minha formação inicial em geografia, e Kaique é meu colega de geografia, né? Kaique tem mestrado aqui pelo PRODEMA, né, que é o Programa de Meio Ambiente da UESC, e o doutorado dele é em recursos hídricos pela Unicamp, né? E é o cara que tem ajudado aí a montar essa leitura de cenários, que, afinal de contas, essa é a função da Defesa Civil em qualquer lugar, não é diferente em Itabuna, e Kaique tem feito com maestria isso. Qual é o cenário? Barbosa, nós estamos num período de laninha, né? Então, eu tinha explicado aqui, eu até pedi para botar uma figura aí, que é uma foto, pronto. Essa é uma foto do satélite, agora. Eu tirei essa foto agora, 10h30, aproximadamente. Esse é o exato momento que a gente tem nuvem. Claro, as pessoas precisam entender um pouco de mapa, né? Então você vê sobre Itabuna, essas nuvens mais vermelhas no oceano, esse topo vermelho é o topo de nuvem que está quente. É a nuvem com possibilidade de chuva. Mas a parte de Itabuna você vê uma certa nebulosidade e você vê um deslocamento dessa zona de convergência intertropical Atlântico Sul. Ele sai da região norte e ele está deslocando em direção ao oceano, obviamente passando pela nossa região, passando pelo oeste da Bahia. Você percebe aí ela sobre Tocantins, né, essas nuvens mais vermelhas, topo vermelho está lá em cima. Ela é nuvem com possibilidade de chuva, porque é nuvem quente, então esse vapor d'água ele acaba subindo e vai precipitar em algum momento. E aí passa por Itabuna. Itabuna tem uma certa nebulosidade. Então, qual é a previsão de chuva para Itabuna? Hoje, nós temos, e Kaique Brito já emitiu alerta, uma chuva de até 50 milímetros. Não é uma chuva forte, é uma chuva razoável. E a cidade está preparada para isso. As bocas de lobo estão limpas, né? Não é uma chuva forte acima de 100 milímetros. Agora é óbvio que uma chuva... Pronto, essa é a figura. De 100 milímetros ou de 50 milímetros, aí está escrito 40, mas a gente fez uma atualização, esse é do IMET, a gente fez uma atualização, a possibilidade de até 50 milímetros, isso dentro da área de Itabuna, né? Inclusive zona urbana e zona rural. Então, a possibilidade nossa é de 50 milímetros hoje,
Quarta-feira, amanhã, possibilidade de 35 milímetros, com a variação aí para cima ou para baixo. Sexta-feira, 20, perceba que vai caindo até sábado, domingo, a gente tem 5 milímetros de chuva. Na segunda-feira, zero, possibilidade nenhuma de chuva. E aí a gente vai até o Natal, que é dia 24, eu tenho dia 23 para dia 24, dia 23, 25 milímetros, dia 24, 17 milímetros, menos do que vai chover hoje. Então, e aí depois até dia 25, 26, 27, 28, também o mesmo nível de 5 milímetros, com possibilidade de chuva. Isso são possibilidades de chuva, pode ser também que não caia, pode ser que caia de forma concentrada. Então a gente não tem, pelo menos pela leitura de cenários, algo que aconteceu. Óbvio que isso pode mudar, porque a gente tem mas isso aí é uma projeção, né? Então isso aí tem mais de 95% de dar certo, de ser exatamente isso. Porque essa zona de convergência intertropical, ela está passando exatamente pela nossa região, porque ela subiu. Essa é uma característica do efeito do Laninha, expliquei aqui na entrevista passada, que é o resfriamento das águas do Pacífico, na costa do Peru, que modifica o sistema de circulação atmosférico em todo o globo. No Brasil, ele concentra a chuva no norte e no nordeste, e escassez no centro-sul, né? Então, e aí a gente, em um sistema normal, sem evento de Laninha ou El Niño, essa zona de convergência intertropical sul, ela pega essa umidade, que são os rios voadores do norte, reverbera nos Andes e desce em direção centro-sul, pegando a região centro-oeste, sudeste, sul do Brasil, passando pelo Paraguai, Uruguai e Argentina. Coincidentemente, Barbosa, é onde nós temos nessa região de atuação dos rios voadores, é onde a gente tem o maior PIB na América do Sul. Ou seja, a floresta amazônica, ela é extremamente importante, isso fazendo um link, né? Observe que essa é uma visão sistêmica de fenômeno, né? As coisas não estão isoladas. E a floresta amazônica, ela vale muito mais em pé do que derribada. Essa umidade é uma umidade que vem majoritariamente da floresta amazônica. É óbvio que uma parte do norte ali, ela acaba capturando, né? A umidade do Amazonas, ela captura a umidade do oceano e essa umidade desloca em forma de rios voadores. Agora ela está empurrada ao norte por conta do efeito Laninha. Então a floresta amazônica, ela vale muito mais em pé do que derribada. Só para você ter ideia, uma árvore de tamanho médio, ela emite por dia, na atmosfera em forma de vapor, cerca de 1.000 litros de água por dia. Mas imagine uma floresta. Tanto que toda vez que você sobrevoa Amazonas, quem já teve a oportunidade de sobrevoar a floresta amazônica, você vai ver uma nebulosidade em qualquer época do ano, que é a umidade característica da floresta. Aqui na região sul da Bahia, predomínio de Mata Atlântica, especificamente nessa área de Cabruca, né, que é onde a gente planta o cacau, você tem umidade o ano inteiro, exatamente pela umidade da mata. Quando você observa período de chuva, que a chuva ela cai de forma copiosa nessas áreas de floresta, e que essa floresta ela faz a famosa evapotranspiração, você percebe que às vezes a umidade está saindo da floresta, indo para a nuvem. E exatamente isso que acontece, ela devolve a umidade em forma de vapor. Então as coisas estão integradas. Se existe uma riqueza nesse centro-sul, na parte de produção de alimentos, de grão, de produção de carne, o Uruguai tem uma produção fantástica de laticínio, de carne, a Argentina, né? Quem não conhece a picanha argentina, né? Tem uma relação com os nossos rios voadores, né? Aí outra coisa, a areia do deserto do Saara, ela chega uma parte em forma de aerossóis que ajudam na produção de chuvas aqui no Amazonas. Imagine como as coisas estão interligadas. E esse é o olhar da geografia. Então, essa é uma perspectiva nossa de previsão de tempo. A gente não vai ter o que tivemos no início desse ano. O início desse ano foi uma junção de zona de convergência intertropical que chegou aqui. Eu tinha uma massa que a gente chama de massa de baixa pressão no oceano, e eu tinha subindo a MPA, que é a massa polar atlântica, empurrando essa massa mais para cima. Essa massa, essa ZACA, né, essa zona de convergência, ela vem do norte, passando aqui Conquista e indo para o oceano, passando por Itabuna e Ilhéus. E ela não conseguiu deslocar por conta dessa outra massa que estava no oceano. E ela fez o quê? Estacionou sobre a nossa cidade, a nossa região, por 15 dias, no período aí entre Natal e Réveillon. Só que uma semana antes, nós tivemos um outro evento de chuva aqui. E quando esse segundo evento, entre o Natal e Réveillon, chegou,
nossos lençóis freáticos já estavam saturados, né? Tinha muita água, então qualquer chuva que bateu, escorrego, houve um escoamento superficial muito rápido. Por isso que nós tivemos uma enchente característica de cheia do rio. Esse cenário não tá desenhado para esse ano. Esse ano é só essa zona de convergência passando, com essa previsão do tempo que eu lhes mostrei aí até o final do ano. A gente tem presença aí dessa nebulosidade, mas nenhuma chuva que assuste. Volto a dizer que, em razão das chuvas anteriores, em razão de um trabalho preventivo feito aí pela Secretaria de Infraestrutura de Itabuna, a CIUB, feita pela Superintendência de Serviço Público de limpeza de bueiros e de limpeza de canais, essas águas fluem drenam mais rapidamente, porque essa é a função do sistema de águas pluviais, né, que envolve Boca de Lobo e esses canais. É óbvio que Boca de Lobo não é para colocar esgoto, e as pessoas vão fazendo autoconstrução e colocando seu esgoto no sistema de águas pluviais, ao invés de aprofundar mais um pouco e pegar o sistema de esgotamento. Claro que nem todo bairro tem esgotamento sanitário. E, por outro lado, a população precisa estar educada no sentido de que é preciso não jogar lixo nesses canais, né? Porque jogando lixo, como a gente viu, né? Teve gente que jogou geladeira, né? E ela, em algum momento, vai barrar essa drenagem e essa água volta, né? Né? E até me esclareceu aqui, porque as informações que eu tinha aqui era de que uma frente fria, né, que estava vindo aí do sudeste, estava passando por aqui. Mas a gente vê que não é só a frente fria, né? Tem essa corrente aí do norte para o oceano, que está empurrando todas essas nuvens aqui para a Bahia, né? A gente vê aí todo o centro-oeste, né? E a Bahia também aí. Exatamente. A previsão nossa é uma quantidade muito menor de precipitação do que as chuvas passadas, né? Então, nada que seja preocupante, né? As coisas estão sendo monitoradas, é óbvio. Tanto pela Secretaria de Serviço, né? Essa Superintendência de Serviço, no caso de Itabuna, mas também pela Defesa Civil de Itabuna, que tem um corpo técnico aí de alto padrão. Padrão FIFA, né? Nada como conversar aí com quem entende do assunto. Por falar nisso, né, Roberto, você como geopolítico, vamos dar uma passada aí internacionalmente agora. A Rússia está atacando ainda, né, a Ucrânia com drones, né? E ontem, se não me engano, foi a cidade de Kiev, né? Isso, cidade de Kiev, inclusive na madrugada de hoje, né, o ataque russo com drones contra a capital da Ucrânia, né? Kiev atingiu edifícios administrativo, 4 prédios residenciais, estilhaços de drones, que são esses aparelhos não tripulados, atingiram um edifício administrativo, também numa área de administração militar. Kiev está sendo atacada por drones, né, e o sistema de defesa antiaéreo tinha abatido 10 drones de fabricação iraniana, né, a Rússia tem um acordo com Kiev, e a Rússia está fazendo esses ataques de forma ordenada, né? Zelensky fez uma proposta recentemente e vai apresentar isso ao G7. Qual é a proposta, em resumo, de Zelensky à Rússia? A proposta é que a Rússia saia dos seus territórios. A Rússia fez uma anexação recentemente de 4 grandes áreas, né? Principalmente ali no leste da Ucrânia, né? Ela fez uma anexação, e essa anexação, é óbvio, foi uma anexação meramente no papel, né? Não tem nada. Ela ainda não conseguiu dominar, por exemplo, Donetsk, que é aquela região ali do leste da Ucrânia, não conseguiu dominar, e aí fez essa anexação. Ao sul, aquelas cidades também anexadas, não está sob o domínio da Rússia, né? Ali eu chamo de, ao leste, Donetsk, Luhansk, Kherson Sul e Zaporizhia, são essas 4 grandes áreas anexadas. Essas áreas não estão sob domínio russo ainda, e Kiev vem fazendo uma defesa efetiva, né? A Rússia continua atacando, Kiev fez uma proposta, a proposta é aquela que já se esperava, ó, que os russos saiam e que paguem pelos danos. A Rússia diz, não, eu não posso sair porque essas regiões foram anexadas, e tanto Donetsk quanto Luhansk, as pessoas assinaram, entre aspas, um referendo, e são populações que hoje são consideradas populações russas, né? Essa guerra, ela é óbvia, ela ainda o contorno
de finalização dela ainda está a longo prazo, muito provavelmente ela vai se estender para 2023. Agora a gente passa por um período realmente crítico, que é o inverno, tanto para a Europa, né, toda com o fornecimento, né, a falta desse fornecimento, ou um fornecimento diminuído do gás russo, quanto a população de Kiev, que está em boa parte sem energia elétrica, né, para os aquecimentos residenciais. Então, a perspectiva é da guerra continuar pelos próximos meses, até a sua finalização. Aí são imagens, né, da população aí nos bunkers, né? A guerra aí é um militante, um militar aí protegido, mas a perspectiva é de mais mortes. O Vladimir Putin, ele está tendo, Barbosa, problemas internos, inclusive, de aceitação. Essa guerra não foi bem aceita, ele fez uma estimativa, e essa estimativa não vingou, porque era finalizar o quanto antes. Ele achava que em uma semana conseguiria finalizar, mas a Kiev fez uma resistência padrão, né, vem fazendo e retomando áreas antes que foram anexadas pela Rússia, né? Eu sou até capaz, Alberto, de apostar que ele, mesmo demonstrando ser um sujeito frio, né, calculista, porque ele era um agente, ele era preparado para agir dessa forma, mas eu acho que ele vai chegar a um ponto aí que ele não vai querer ficar desmoralizado, não vai sair dessa guerra sem nada, e como ele está brigando não só com a Ucrânia, mas hoje com vários países da OTAN, eu acho que ele vai partir por tudo ou nada aí, viu? Capaz dele cumprir a ameaça e ativar alguma bomba nuclear, como ele já ameaçou, né? A observação internacional, que entende mais do assunto, que já escreveu muito sobre isso, acredita que ele ainda não nos planos de Putin, ainda está descartado o uso de armas táticas nucleares, que são aquelas armas para operações mais cirúrgicas, né? Mas, entretanto, ainda assim, esse tipo de arma ela é proibida no cenário internacional. Até para fazer uma guerra, você tem critérios e regras. É óbvio que a Rússia não obedece nada disso, mas dentro de uma análise internacional, isso, por enquanto, não é possível Putin usar, pelo menos dentro de uma perspectiva de leitura de cenários, não se coloca isso como que vai acontecer nos próximos dias, a não ser que Putin se encontre numa condição de estar encurralado tanto que aí acabe utilizando, mas até dentro da própria Rússia, a opinião pública que vem sendo ali contida, a internet vem sendo ali monitorada e até um certo ponto regulada pelo Estado russo, a opinião pública está indo de encontro às determinações e orientações do Vladimir Putin, né? Estamos conversando aí com o mestre em geografia, o professor Roberto José, né, que é um especialista aí em vários assuntos e está aí comentando para a gente sobre essa guerra que está acontecendo já há meses aí entre a Rússia e a Ucrânia. Roberto, muito obrigado mais uma vez, né, sua presença sempre ilustra bastante aqui o nosso programa e eu espero que, à medida que você tenha um tempinho aí, volte com mais frequência aqui ao programa, viu? A gente sente sua falta. Valeu, forte abraço, estou à disposição, viu? Obrigado, meu amigo, um abraço, boa tarde para você já, né? 11h30, boa tarde. Boa tarde. Valeu, Roberto. Olha, daqui a pouquinho a gente vai falar aqui sobre outros temas aqui, né, do programa. A gente ainda tem outros assuntos aqui, claro, para passar para vocês. Dentre eles, a gente vai conversar aí com o Thiago Martins daqui a pouquinho, que é um dos militantes aí, né, bolsonaristas. Ele foi candidato a deputado federal pelo partido do presidente Jair Messias Bolsonaro, e daqui a pouquinho ele prometeu falar aqui no programa sobre essa movimentação que aconteceu em Brasília, né, e como está o movimento hoje em Ilhéus, como está a movimentação em Ilhéus. A gente está aguardando e daqui a pouquinho ele vai participar do programa. Soné, então a gente viu aí, né, com clareza de informação aí de quem entende do assunto, né, o professor Roberto José, que falou aí sobre essas chuvas que vão acontecer até previsão ali, né, até o final do ano, mas com menos intensidade do que foi ano passado e do que foi até agora. E a chuva mais forte deve acontecer essa semana, que pode chegar a 50 milímetros, né, entre hoje e amanhã. Depois começa a cair, como a gente viu no gráfico aí, né. Então ainda bem que vamos ter um final de ano tranquilo, né, se Deus quiser, né. Mas a intranquilidade permanece, a apreensão permanece,
e as pessoas que ficaram no preju. Cadê as casas? Prometido foram 1.200 casas. Cadê as casas? O dinheiro já chegou aí. Aliás, o recurso já existe. E o que está faltando? Por que não... Tem um ano, basta dizer agora dia 25, eu acho que foi a madrugada, não foi? De 25, do Natal, que aconteceu aquela tragédia. Vai fazer um ano. E cadê as casas? Aconteceu já de novo agora em novembro. Mais chuva, mais confusão. As pessoas debaixo d'água perdendo todos os seus móveis, perdendo seus pertences. Cadê as casas? Para tirar essas pessoas de lá, dessas áreas de risco. É uma falta de respeito, Barbosinha, com as pessoas, com a população mais carente, a população de periferia. É uma falta de respeito muito grande. Todo mundo tem casa, mora no Cidadele, mora não sei aonde, condomínio de luxo. E cadê as casas dos pobres que foram prometidas? Tem um ano. E a gente percebe também, então, né, a falta de informação, né? Porque eu disse aqui outro dia, até sem ter nenhuma informação por parte do governo, mas eu falei aqui que provavelmente deve ser um processo demorado de licitação, escolha de terreno, uma série de coisas. Mas por que eles mesmos não falam isso? Porque eu não tenho essa informação, eu estou aqui fazendo uma suposição, né? Porque eu já tentei até contato com a imprensa da prefeitura, mas o secretário, que tem um secretário ainda, que eu não sei se está lá ainda, é o Tiago, né? A gente não teve nenhum contato com o Tiago, ele nunca visitou aqui a televisão. Eu acho estranho isso por parte de um secretário de comunicação, né? Então fica difícil a gente ter alguma informação. Do parte do governo do estado também a gente não teve nenhuma informação, nenhum release sobre isso. Cadê as casas dessas pessoas? Porque o governador prometeu, isso foi promessa do governador, junto com o prefeito. Então a gente não sabe o porquê da demora. Já tem o terreno? Aonde é o terreno? Já fez a licitação da construtora? Quem é a construtora que ganhou a licitação? A gente não sabe nada. Tem que ser mais transparente, né, Barbosa? Está faltando transparência. Está faltando informação, Toné. Informação é tudo, gente. Informação Se já tem o recurso, então por que ainda não, os recursos já estão alocados? Então, e por que não se construiu as casas? Se não deu para construir 1.200, pelo menos 600. Metade. Mas não deixa as pessoas de fora. Eu já tentei trazer aqui, inclusive, a nova secretária, né, da infraestrutura, que é a Sônia Fontes, né? Fontes, ela está acumulando, né? Está acumulando agora, né? Está em planejamento, infraestrutura e urbanismo. E aí, resultado, eu não consegui contato com ninguém da assessoria de imprensa para marcar essa entrevista. A gente manda mensagem para o secretário, ele não responde. Eu, sinceramente, eu nem sabia que ele ainda era secretário, porque não temos informação nenhuma por parte dele. E aí fica difícil, né? A gente ficar adivinhando aqui por que não fizeram essas casas populares para essas pessoas. E as pessoas continuam morando nos mesmos lugares, sujeitas aos mesmos fenômenos, ficarem desabrigadas novamente, passando fome, perdendo tudo, perdendo televisão, perde fogão, perde geladeira, perde tudo, perde sofá, perde cama. Peraí, é assim? Quer dizer que o povo tem que se preparar como? De que forma? Porque aí estamos ajudando, dá uma cestinha básica, isso aquele mês, aquelas coisas, uma ajuda social, um aluguel social, depois nada mais. As pessoas ficam aí a quê? Essas pessoas ainda tiveram aquela doação, né, que veio de várias partes do Brasil e o prefeito dividiu ali entre eles, né, que foram 12 milhões divididos pelas 3.000 famílias, né, deu 3.000 para cada família, né, 4.000 famílias, se não me engano, né, que foram 12 milhões divididos por 4.000 famílias, deu 3.000 para cada família. Alguns compraram uma geladeira, uns armáriozinhos de aglomerado, né, MDF, aquele MDF bem ruinzinho, porque essas lojas que vendem móveis e eletrodomésticos aí para pobre, elas não trabalham com produto de qualidade, né? É aquele MDF de péssima qualidade, que se o tempo ficar nublado, ele incha. Imagine se molhar. Então, com essas últimas chuvas, só sobrou geladeira e fogão. Maria. Quando fica nublado, já fica inchado. Já fica inchado. Porque o MDF de qualidade, aquele que você compra, né, aqueles armários bonitos, que custa 20 mil, 30 mil, o pobre não tem acesso. Mas esse aí já é ruim. Na hora que fica nublado, esse já é ruim. Agora você imagina, Toné, um móvel de 500 reais, 600 reais que é vendido nessas lojas aí. Aquilo não é MDF de qualidade, aquilo é aglomerado. É um aglomerado de pó de madeira com cola. Então, quando o tempo está nublado, ele incha. Eu achei já nublado, já inchado, imagina quando chove. Quando chove não serve mais para nada. Não serve mais para nada. Não serve mais para nada. Então, infelizmente, o pobre sofre muito
E os políticos não estão nem aí, viu? Eu garanto que no final de ano o político vai estar lá, ó, com a mesa farta, peru, uma ceia leitão, poderosa. uma ceia poderosa, né? Aquelas ceias caríssimas. Fartíssima, é. Né? Com castanhas. Seu peru, seu presunto, uma maravilha. castanha, Chegou a dar água na amêndoa. boca aqui. Seu queijo cuia, que tá 110, 117, 120 reais um queijo cuia. Vou lhe dizer, acabou, viu, o sonho, viu? Acabou o sonho. Tem que ser mussarela mesmo, Tá e olha lá. Ou difícil, então, né, nem requeijão pode. Que requeijão, Barbosa, 60 reais eu apreciei outro dia numa padaria. 60 reais o quilo do requeijão. Nossa, requeijão não é mais coisa de pobre. Agora eu vi aí outro dia na internet o prefeito com uma caixa aí dando uma cesta básica. Será que não tem um queijinho de cuia ali não, pro povo? Imagina, tá muito caro. Quem é? Tá muito caro. Ali deve ser um frango, né? Um franguinho, macarrão, né? Um panetone, que vai, porque panetone é barato, é mais acessível, um panetonezinho, uma caixinha dos bombonzinhos de chocolate, umas coisas assim, né? Para as crianças. Só. Diz que o ano passado, Tonel, eu soube de uma história aqui, o ano passado o prefeito errou, a prefeitura errou, né? E aí uma cesta básica era para dar aos médicos e enfermeiros do hospital, foi parar na mão do povão. Aí disse que tinha queijo cuia, tinha uma série de... Ai, que beleza. Rapaz. Mas não foram atrás para pegar de volta não, não, né? Não, aí era demais. Acho que foram 100 famílias beneficiadas com essa troca. Com essa aí. troca. Passaram bem, coitado. Passaram bem. Valeu. Agora nessa gestão de Augusto Castro, foi, né? nessa gestão... O ano passado. O ruim foi para os enfermeiros. E é verdade ou é fake isso? Não, é verdade. Agora o ruim foi para os enfermeiros, né? Que receberam a cesta que ia ser do povão. Aí a troca foi ruim. Aí a troca foi ruim. Mas é isso aí, gente. Mas pelo menos beneficiou alguém, vale a pena, alguém foi beneficiado, Natal, né? Agora, vale prefeito, fica uma dica aí, um queijinho cuia R$100 para a prefeitura, a mais ou a menos, não vai fazer muita diferença, não. É dinheiro nosso mesmo, é do imposto. Bota aí R$100 a mais nessa cesta, dá um queijo cuia pro povo aí, né, Toné? Mas é caro. Porque panetone... Então não dá o queijo todo, dá metade, pelo menos. Metade de um queijinho. O pobre, ele é tão desprovido, coitado, de coisa boa, e quando ele recebe um panetone, ele nem gosta, porque é misturado com fruta cristalizada, ele não gosta. Então o queijo é diferente, o queijo ele vai comer com pão, vai comer com bolinho, vai comer, né? Coisa diferente. Então era melhor tirar o panetone Barbosa, ali. você está vivendo em outro país. Graças a Deus você pensa no próximo. Não, você está vivendo em outro país. Não, porque assim, Toné, isso já era dito há 30 anos atrás, né? E hoje está acontecendo. Se a gente não dividir o que pode, né, com algumas outras pessoas, para que elas contemplem do bom e do melhor também, essas pessoas vão viver revoltadas. Tem gente, Toné, que tem um empregado doméstico em casa e não paga nem o salário dessa pessoa que faz a comida dela. Imagine, o cara é rico, tem dinheiro, menospreza o pobre de tal ponto que não faz nem questão, porque não é por falta de dinheiro. Quando ele não paga o salário é porque ele não quer, ele quer humilhar a pessoa. E ele esquece que aquela pessoa pode envenenar a comida da casa dele. Então, gente, né? Agora, não envenena por quê? Porque o pobre é tão honesto, é uma pessoa tão correta, que jamais vai fazer uma coisa dessa. Mesmo sendo humilhado, sendo maltratado. Mas o cara está ali correndo risco. É a pessoa da periferia que vem na casa dele para passar a roupa dele, para arrumar a casa dele, para fazer a faxina, né? E ele maltrata essas pessoas. E aí eu falo não só do rico, né, que faz isso, mas do político que faz isso, que tem a chance de melhorar a vida desse povo e fica engabelando, e fica enganando. Não, o político faz a rachadinha e ainda faz outra coisa. Toma o CPF da pessoa. E usa ainda. E usa indevidamente, ainda pega dinheiro. Esse recurso. Às vezes a pessoa nem sabe que está na folha do pagamento de uma Câmara da Vida, da Câmara Federal, ou da Câmara aqui, da Assembleia Legislativa, a própria Câmara de Vereadores aqui em Itabuna, mais perto aqui do nosso quintal. Então, você pega o CPF da pessoa, fica recebendo dinheiro sem a pessoa saber ignorar. Pois é. Isso é um absurdo, isso é uma falta de respeito. E aí, Toné, eu digo para esse político que virou novo rico, né, através da política, através do voto do povo, e para os ricos e novos ricos que pensam que viraram super-heróis, né, cheio de poderes e que pode humilhar todo mundo, ó, esse povo que você não quer ajudar, que você não patrocina um futebolzinho para ele se divertir, né, ele vai para dentro da sua casa. Aí você se fecha dentro de um condomínio com não sei quanto segurança, mas esquece que o segurança faz parte daquela periferia que você gosta de humilhar e de maltratar. Você esquece que a pessoa que está dentro da tua casa vem de lá. Então, se tiver que fazer o mal, vai fazer dentro da sua casa, dentro do seu condomínio. Então, vamos pensar no próximo, gente. Vamos melhorar a vida do próximo da periferia, porque é ele que vai lhe servir dentro da sua casa.
Então, se você tem medo da violência, você de repente está levando a violência para sua casa. Então, vamos contribuir, vamos participar da sociedade como um todo. Você tem uma empresa em Itabuna, dedica uma verba para patrocinar um futebolzinho lá do bairro. Isso vai alegrar aquelas pessoas. Vira e mexe, um daquele vai parar dentro da sua casa, dentro do seu condomínio, né? Então vamos participar, não é ajudar de esmola, é participar, é ter prazer em ajudar o próximo, né? Então fica a dica aí para vocês, porque a pessoa fica rica e esquece, né? Pensa que todo mundo vai lá trabalhar para ele e que aquela pessoa... E que o dinheiro compra tudo, não é bem tudo, assim. Que não é assim, não é por aí. Barbosa, tem um assunto muito importante. Cadê a Zona Azul? Nós estamos Natal, o fluxo de trânsito, 8 horas da manhã você já não consegue trafegar, você não consegue encontrar uma vaga para estacionar, 8 horas da manhã mais na cidade, na área central. Aí, cadê a Zona Azul? Outra informação que a gente não tem por parte da prefeitura, né? O porquê o secretário tem que vir aqui explicar. O secretário de trânsito sumiu, tomou aquele comprimido e sumiu, desapareceu. Parece que ele tem medo de falar em público, tem medo de dar entrevista. Só veio aqui uma vez e disse que não vinha mais, que não queria responder certas perguntas. Aí fica difícil, secretário. Você aí ocupa um cargo público, você saiu na chuva para se molhar. Você tem que responder, você tem que ser transparente, você tem que esclarecer ao público, tem que esclarecer a população. Cadê a Zona Azul? O que é? Ô Barbosinha, é uma licitação? O que é isso? Que caixa preta é essa? Que essa licitação não sai? Que não resolve isso? Primeiro eu soube... Tem 2 anos da gestão de Augusto Castro. E cadê a Zona Azul? Primeiro eu soube que essa empresa que está querendo participar dessa licitação... veio aí na cidade, conversou com vereadores, né? Teve favorável a alguns vereadores aí, inclusive o presidente da Câmara foi muito favorável a eles, queria até que o dinheiro deles fosse tirado do líquido e não do bruto, né? Para eles ganharem mais. Eu nunca vi vereador defender interesse de empresa, eu já vi vereador defender o povo, mas o presidente da Câmara estava defendendo o interesse dessa empresa. E aí acertou tudo lá, foi tudo bacaninha, mas a licitação a gente não soube por que não saiu. Até agora eu não sei. Agora, precisa o seguinte... Já vai acabar o ano, vamos para 3 anos daqui a pouco. A empresa que ganhar essa licitação, ela tem que trabalhar direito, porque senão não vai prosperar como foram as outras aí. Nós tivemos uma de Curitiba que veio para cá, queria ganhar dinheiro sem investir. Aí fica difícil, Toné. Ninguém ganha dinheiro se não investir. Você tem que botar gente para trabalhar, tem que contratar as pessoas. Eles contratavam 2 pessoas para ficar correndo a cinquentenário do Jardim do Ó ao bairro de Fátima e queria que essas pessoas tivessem em cada carro para saber que hora o carro chegou, se tem direito a 10 minutos, se não tem. Poucos. Aí fica difícil. Né? E aí queria acionar o CETRAN para guinchar o carro da pessoa que estava ali corretamente, honestamente. Só não pagou porque ninguém chegou no horário. Quantas vezes eu saía correndo atrás para pagar? Pois é. Já com a notificação já no para-brisa do carro. Já passou do horário, não sei o que, tem que pagar. Eu corria atrás para pagar. Um absurdo isso. Em Salvador está acontecendo isso também, mas o prefeito Bruno Reis parece que já deu um jeito nessa situação, porque estava assim, você tinha que ir no banheiro, o cara está no banheiro, aí você tinha que ir atrás dele. Rapaz, cobre aqui porque eu tenho que sair. Tem que sair, exatamente. Isso não existe. Isso não existe. Então, Itabuna foi isso que aconteceu. Aí a empresa saiu da cidade e queria que a prefeitura pagasse o que ela supostamente deixou de receber e botou na justiça, né? E, se não me engano, já são 2 empresas que botaram na justiça. A Sinarte, Salvador, e essa outra de Curitiba. E isso é um absurdo, né? Agora vem a terceira empresa. Eu acho, Toné, eu imagino que tem serviço que a própria prefeitura deveria assumir. A Secretaria de Trânsito deveria assumir o papel do estacionamento. Aí colocava... Estacionamento rotativo. Rotativo. Contratava pessoas, prepostos... Ao invés de terceirizar. Ao invés de terceirizar. Você gerava empregos, né? Mas isso teria que passar pela Câmara, não? Sim, mas a licitação também passa pela Câmara, tudo passa pela Câmara, né? Os vereadores estão ali, ao lado do prefeito, para dizer amém para tudo. Então, isso aí não ia ser problema passar pela Câmara, né? E aí se criava essa Zona Azul e... Além de gerar emprego para a população, esse dinheiro arrecadado do estacionamento ia ficar no próprio município, né? E seria carreado para onde? Para a Secretaria de Trânsito. Para ir com esse dinheiro, ela sinalizar melhor a cidade, né? Em vez de botar essa tinta à base de água, botava uma tinta emborrachada, para quando chovesse não sair a sinalização. Pelo menos tivesse uma duração maior, né? Tivesse uma duração maior da sinalização horizontal da cidade, porque hoje é uma vergonha, né?
A gente não Então tem tudo sinalização. apagado. A gente não Então, tem. essa sinalização horizontal está toda apagada. Ali no Jardim do Olhos pintaram um dia desse, não tem um ano, já está toda apagada. A primeira chuva que deu, apagou. Né? Então, para que isso? Aí fica jogando dinheiro fora, porque essa tinta à base de água, você bate a água, tira. Você bota a água, tira. Aí tudo é custo. Então, É bom para a empresa terceirizada que faz esse tipo de trabalho, né? Porque quanto mais pinta, ela ganha dinheiro. Ela Né? ganha Se você dinheiro. botar a sua tinta emborrachada, ela só vai ganhar dinheiro a cada 1 ano ou 2 anos. Porque aquela borracha, né, quando o sol bate ali, não tem quem tire. Só se o asfalto quebrar. Ela não solta fácil. Não solta. Ali só se o asfalto quebrar, entendeu? Então talvez a empresa que pinte realmente ia achar ruim, porque ia demorar de ganhar dinheiro. Mas a Imasa também ajuda, viu? Porque a Imasa dá um jeitinho de ir lá e quebrar. Vamos falar de Copa do Mundo, Barbosa? Vamos? Vamos agora ao futebol? Eu estou ainda baqueado com a derrota da seleção brasileira, né? Ainda não passou. Não, mas A ressaca. você foi mais confiante do que eu na questão da seleção brasileira. Você acreditou mais, eu não acreditei. Eu acreditei. Com relação à Croácia, eu acreditava muito, porque a Croácia não é mais time que a seleção brasileira, né? O Brasil perdeu ali no jogo tático e no foco, na concentração. Olha o que a Argentina fez ontem. Provou Perdeu por incompetência, Barbosa. Falta de Não foco, tivemos falta competência. Não, competência o Brasil tinha e tem. O problema é falta de concentração. Olha o que a Argentina fez ontem aí. A Argentina foi lá, se concentrou, sabia como marcar a seleção da Croácia, as falhas da Croácia, onde ela jogava. E logo 15 minutos de jogo liquidou a fatura. Agora você tira ali Messi. Vamos tirar Messi, só um pouquinho. Tire Messi. Some todos os salários dos jogadores argentinos e some os da seleção brasileira. Meu amigo, fica lá embaixo. Porque os nossos é a seleção de ouro mesmo. Porque eles ganham muito bem. 90% jogam lá na Europa, em países, todos os estrangeiros. Até o Neymar mesmo, que ganhou horrores lá no PSG, no Paris Saint-Germain. Pois é. O Neymar ganha muito bem. Messi, tudo bem, ganha Vinícius bem. Júnior. Ganha muito bem. Não, mas Messi e os é o outros? concurso, né? Messi é o melhor jogador do mundo. Isso, sim, disparado, tudo bem. né? Mas você comparar o salário dos argentinos, da seleção argentina, tirando o Messi, com a seleção brasileira, é piada, meu amigo. A gente tá muito lá na frente. Só não tá em futebol. O jogo ruim, péssimo. Agora, Barbosa, gostei da final, assim. Gostei, quer dizer, a gente não gosta, porque a seleção ficou de fora. Mas teve uma seleção da África, no caso Marrocos, e 2 da Europa, e uma sul-americana, né? Que é a Argentina, nos representando. Foram para a final. Isso é até interessante, é até bonito de ver. Porque não ficou tudo só na Europa, não é isso? Como a Copa passada, né? Que foi com Croácia e França, né? Na final. Esse ano vai ter metade do continente, do mundo, né? Que é os americanos, né? A Argentina hoje representa metade do planeta, né? E a outra metade representa pela França. Eu acredito que vai dar França e Argentina. Não, agora, Marrocos tá lá, pode ser uma zebra, viu? Mas é difícil passar pela França, porque a França tem mais, jogo. Tem um fator no futebol que pesa muito, né? E com certeza vai pesar em Marrocos, que é o sistema psicológico. Quando cair a ficha que eles estão ali disputando uma vaga na final com a França... Nunca chegaram tão longe, Nunca chegaram tão longe. Então, de repente, esse vai ser o caminho mais longo até agora e ele vai ficar por aí. E a França tem Mbappé, tem outros jogadores muito bons. Tem um tal de Giroud. Eles vão furar qualquer bloqueio, que é o que o Brasil poderia ter feito também, né? Furar qualquer bloqueio de retranca, que a retranca é a única tática do Marrocos. A seleção marroquina, E não há retranca para jogador criativo e veloz como o Mbappé. Se ele disparar entre 2 zagueiros, não tem quem pegue mais. Aliás, foi o que aconteceu ontem. O jogador argentino disparou no meio da zaga e os 2 jogadores, quando viram que ele ia fazer o gol, fez o pênalti, né? O goleiro fez o pênalti. Na primeira foi. No primeiro, o pênalti de Messi. E o Messi é um batedor de pênalti. E depois ele repetiu essa jogada e a Croácia de novo caiu na mesma armadilha. E o segundo gol também da Argentina foi E o Messi é um batedor de pênalti insuperável. Não, ele já perdeu muito, viu, frio, Toné? já perdeu muito, mas quando precisa ele bate bem. Ele e Neymar são esses exímios batedores de pênalti. Agora, tanto o Messi quanto o Neymar
perdem pênalti também. Eu já vi vários jogos do PSG, do Barcelona, em que tanto Neymar quanto o Messi perderam pênaltis importantes e decisivos. Faz parte, Toné. Todos nós, seres humanos, a gente tem momento de fraqueza, a gente tem momento de erro, a gente tem tudo. Então, o jogador de futebol do mesmo jeito. Por exemplo, nós estamos fazendo esse programa aqui, né, em um momento ou outro a gente vai falar alguma coisa errada, vai cometer um erro. O jogador é a mesma coisa, né? São todos humanos. Todos Mas eles ganham mais que nós. Tem a obrigação de não errar menos, pelo menos. Né? Pelo menos, não é isso? A responsabilidade deles é bem maior, né? Os caras estão ali com fã pelo mundo inteiro. Olha, o Messi, Toné, ele foi responsável aí. Eu não vou dizer dados aqui, porque eu não tenho esses dados precisos, mas a FIFA vai divulgar. Eu vi uma matéria na ESPN em que boa parte dos torcedores da Copa foram lá para ver Messi. Muita gente da Índia, muita gente daquela região ali, do Irã, Paquistão, toda aquela região ali, né, das Arábias, foram lá para ver Messi. Impressionante. Mas não ganha de um Pelé não, viu, meu amigo? Não ganha de um Maradona não, viu, meu amigo? Não ganha não. É uma nova geração? Tem que realmente... Tem que ter outras pessoas que aparecerem, não vai ficar eternamente Pelé. Mas eles eram brilhantes. Pelé foi brilhante, Maradona também foi muito brilhante. Mas aí eu fico com o pessoal da nossa geração que diz, né? Nós não vimos o Pelé jogar. Então a gente só viu quem jogar. Maradona. Mas eu vi Pelé jogar. Eu só vi pela televisão. Sim, pela televisão. Claro que eu nunca vi ao vivo, mas eu vi. Sim, eu vi assim, eu vi os takezinhos, né? Sim. Eu não tive, naquela época eu não era... Barbosa, minha seleção é a de 70, a do México. Essa foi bonito de ver. Foi? Era lindo, foi bonito de ver. Eu não vi. Ganhamos bem com jogadores brilhantes. Agora de Maradona, Toné, eu vi e não concordo que ele foi o melhor jogador do mundo na época, porque... Sim, abaixo de Pelé, eu quero dizer. Maradona, o gol que ele fez para dar o título à seleção do país dele foi um gol de mão. E ainda por cima, ele chamou... Ficou na história, né? E depois ainda zombou de Deus, né? Chamou Deus de ladrão, porque ele disse que não foi a mão dele, foi a mão de Deus. Deus não precisa fazer gol de mão. Então, enfim, aquilo ali para mim foi terrível. E depois, o último jogo que ele participou em Copa do Mundo, nos Estados Unidos, em 94, ele estava dopado, cheirando cocaína, e foi retirado da Copa, foi expulso da Copa. Aí, para mim, o cara podia ser até um gênio, mas deixa de ser bom com essas coisas. E depois, Toné, como se isso não fosse o bastante, ele dando entrevista numa TV argentina, ele confessou que botava calmante na água para dar ao jogador do Brasil quando jogou contra o Brasil. Então isso não é atitude de desportista, né? Isso é atitude de canalha, de bandido. Não é porque a seleção brasileira, ele podia ter feito isso com qualquer outra seleção, estaria errado do mesmo jeito, na minha opinião. Então, para mim, ele não foi um dos melhores do mundo em função disso. Já o Messi, para mim, é hoje o melhor jogador do mundo, porque quando ele quer, ele resolve. E essa Copa, diferente das outras, ele estava descansado. Porque Messi, Toné, é um jogador que nunca ficou em estaleiro. O que é isso, estaleiro? É quando o jogador passa um mês sem jogar, 15 dias sem jogar, 3 meses sem jogar, como o Neymar. Neymar, cai. Então o Messi... Todo dia uma lesão. O Messi passa... Mas são jogadores que são muito marcados também, né? Mas o Messi são muito procurados em campo, o nego dá porrada, dá pancada, né? Mas o Messi é o detalhe, Toné. Ele não se deixa bater, porque o Messi, além de ser muito rápido no drible... Ele escapola fácil e ele não prende a bola. Quando o cara vem em cima dele para tomar a bola, ele já tocou a bola para outro. Então a falta Neymar fica gosta muito de segurar. O Neymar fica segurando e chamando a falta, né? É um defeito dele, mas isso é caso para outra discussão. Agora... Falando do Messi, o Messi começa a temporada dele, né, que lá é diferente daqui, lá na Europa começa em junho, maio, junho, e ele vai até junho do outro ano sem se machucar. Então, quando ele chega na Copa, em junho, ele chega geralmente cansado, porque ele jogou todos os jogos do seu time, né? Essa Copa foi diferente, porque ele está no meio da temporada, então ele não cansou. Ele chegou no meio da temporada e foi para a Copa. Ele está no auge físico dele. Você vê que ontem, eu estava vendo um replay hoje, o drible que ele deu para fazer o terceiro gol da Argentina, ele dribla o jogador com uma força nas pernas incrível. O cara fica travado e ele passa e entra na grande área e cruza. Aquilo ali só um jogador que está no auge físico pode fazer. E nas outras Copas ele não podia, ele foi prejudicado. Então parece que essa Copa foi desenhada para presentear o Messi, né? Porque a data... E é a última Copa dele, né? A data que foi escolhida para a Copa beneficiaria não só o Messi,
poderia beneficiar Neymar, se fosse um jogador aguerrido também, né? Que não ficava em faltas, como a gente falou aqui. E outros jogadores, como o Cristiano Ronaldo também, que chegou na Copa inteiro. Mas, infelizmente, só o Messi conseguiu chegar com essa força. Messi não tem uma fase, assim, como você falou, negócio de lesão, de altos e baixos. Neymar não é assim, linear. Não é. É assim, é um altos e baixos. Às vezes tá bem, uma temporada tá bem, outra temporada tá péssima. Não é nem temporada. Nunca. Você vê na Copa do Mundo mesmo, um jogo ele tava mal, outro jogo ele tava bem. Um jogo ele tava mal. No PSG mesmo. No PSG também. Tempos que ele tá bom, tempos que ele tá ruim, tá péssimo, fica até no banco. Então, mas por quê, Toné? Porque tem problemas psicológicos, né? Enfrentou problemas com a justiça da Espanha, estava ameaçado de ser preso. Mas foi absolvido Sim, em tudo, agora. Né? Mas ele passou 2 anos nessa ameaça de poder ser preso. Foi a justiça espanhola, né? Você já imaginou que é um jogador do porte dele ser preso na Espanha porque não pagou imposto, né? Só negando. Só negou imposto. Pensa que é o Brasil, Então, ele passou muito tempo com essas ameaças na cabeça. Aí veio o problema também, logo no início da carreira, quando ele começou a ganhar dinheiro, a separação dos pais. Os pais se separaram, a mãe começou a namorar amigos dele. Então, tudo isso influencia na cabeça de um jovem atleta, né? E pesa dentro de campo, não tenha dúvida disso. Aí, além de tudo isso, tem o fato dos milhões e milhões de dólares que estavam na conta dele, e que ele queria, um menino pobre, um menino que confessou que tinha dia que não tinha o que comer. Aí, de repente, se vê com milhões de dólares na conta, avião, helicóptero, um monte de brinquedo. Um carro, o que ele quiser. E aí ele se vê com aquele monte de brinquedo de verdade ali, que é avião de verdade, é helicóptero, é Ferrari. Aí ele quer curtir tudo isso, né? Quer ir pra festa com os amigos, quer viver o que não viveu na infância. Os passas. Os passas dele. E aí tudo isso influencia. Além do mais, vem as questões das faltas, né? Eu nunca vi uma pessoa com tanta facilidade para quebrar pé, quebrar tornozelo, como o Neymar, né? Mas ele é muito perseguido também, né? Mas todo jogador grande Vitor, né? Todo jogador grande Bom, a gente tá chegando ao finalzinho do programa, Toné. Eu queria mais uma vez. O jogo hoje é 4 horas, né? Lembrando, França e Marrocos. França e Marrocos. Transmitida aí pela Globo, na televisão e na internet pela FIFA, né? Quem quer assistir pela FIFA, assiste aí no YouTube. Bom, gente, eu queria, Toné, agradecer a você mais uma vez pela participação, né? Hoje, quarta-feira. Pena que você não vai estar aqui amanhã com a gente, mas amanhã eu estarei de volta, se Toca o barco. Uma boa tarde, Toné. Boa tarde, boa tarde para você, amigo telespectador. Obrigado pelo carinho da audiência, viu? Toné, todo lugar que eu chego, nas ruas, né? Essa semana foi ali no Jaçanã. O pessoal, tô assistindo o programa. Que bom. Inclusive, ontem eu mandei um abraço aqui para a Elimário, que disse que gosta dos programas da gente, das entrevistas, né? A gente chega lá. A gente chega lá. Muito obrigado, um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser.